Quando a gente fala de oceano profundo, muito mais fácil você vencer a atmosfera do que você enfrentar essa imensa pressão. O ponto mais profundo hoje do planeta é a Fossa das Marianas. Então, como é que pode? A gente não consegue ir, mas tem peixe que vive. A estrutura anatômica deles é completamente diferente. Inclusive, a gente descobriu ontem uma coisa que a gente não sabia. Estou chocada até agora. Povos sonham. Mentira. Amanda Alves. Doutora em Oceanografia. Bruno Gonçalves. Doutora em Paleontologia. Biólogos apresentadores do canal Zoomundo. Nenhum dinossauro chegou perto de ter o peso de uma baleia azul. Qual que é o tamanho do bicho desse peixe também? Até 180 toneladas de peso. E em tamanho, são até 33 metros. E aqui eu trouxe aqui pra mostrar, ó, esse aqui é um dente original de um mosasauro. Meu Deus. Esse tem mais ou menos uns 70 milhões de anos de idade. Mentira, velho. Isso aí tem. Eu estou tocando num objeto de 70 milhões De anos que estava na boca de um mosasauro e que comeu um monte de bicho. Matou um monte de Eu tô bicho. vivendo o auge do episódio. Isso daqui. Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas no canal. Então eu gostaria de pedir um favor pra vocês de conferir se vocês já estão inscritos. Porque quando você se inscreve, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos pra vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Amanda e Bruno, vocês acham que é correto afirmar que a gente sabe mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar? Essa afirmação faz sentido? Faz muito sentido. A gente conhece muito mais sobre a Lua, não é clichê essa frase, conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do mar. E o fundo oceânico, né, o assoalho oceânico do nosso planeta é muito menos conhecido do que o assoalho, por exemplo, tanto da Lua como de Vênus, né, de Marte, né, em termos de mapeamento de assoalho oceânico. Mas isso não é um pouco sem sentido, porque, o oceano tá muito mais próximo da gente, né, do que Exatamente. Os outros. Mas quando a gente fala de oceano profundo, é muito difícil a gente chegar lá por conta da pressão, a pressão hidrostática, né? A gente viu aí há pouco tempo o caso do submersível Titan, né, que implodiu ali. Aquele que eles foram visitar o Titanic. O Titanic, exato. Perfeito. Então é muito difícil vencer a pressão hidrostática. Então é muito mais fácil você vencer a atmosfera, né, você conseguir sair da atmosfera terrestre do que você enfrentar essa imensa pressão, né, que é completamente esmagadora. Então é muito desafiador você chegar nas profundezas do oceano. Mas existe também uma questão de falta de interesse, um pouco assim, tipo, porque, querendo ou não, essa viagem interplanetária, assim, ela tem uma repercussão maior, assim, e querendo ou não, são mistérios que talvez sejam mais misteriosos ou não, né? Eu acho que tem mais incentivo para esse tipo de pesquisa. É muito difícil você fazer pesquisa no mar profundo, é muito caro, né? Porque você precisa de equipamentos, de submarinos, de submersíveis que são muito caros. Então, para você ter uma ideia, esses veículos, né, que vão ali explorar o mar profundo, eles são veículos pequenos, né? Cabem pouquíssimas pessoas. Por outro lado, você tem ali veículos espaciais, você tem ônibus espaciais, né? Você tem ali uma estação espacial com várias pessoas ali pesquisando. Você não consegue montar uma estação de pesquisa no oceano profundo, né? Então, é realmente muito caro. Tem essa questão de investimento, mas é difícil. Seria muito dinheiro para algo que é muito difícil. Uhum. Né? Precisaria despender aí muito dinheiro pra gente conseguir avançar mais. Tanto que tem uma coisa que é interessante, que o ponto mais profundo hoje do planeta é a Fossa das Marianas, que tá a 11 quilômetros, né? Isso. Mais ou Aqui menos. no Oceano Atlântico. No Pacífico. Ah, no Pacífico. É no Pacífico, é o ponto mais profundo. E teve pesquisador que foi lá pela primeira vez, tal, foi na década do começo do século XX, né? Na Fossa das Marianas. Na Fossa das Marianas. Vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que o homem chegou primeiro na Fossa das Marianas, né, no ponto mais profundo do planeta,
ou na Lua? Agora eu já imagino a resposta. Chegou primeiro na Lua ou no fundo? Não, agora eu já sou obrigado a chutar que acho que na Lua. Não. Não? Foi primeiro nas nossas... Puta, eu fui... Teve Foi um na xadrez lógica, 4D né? aqui, eu fui na lógica reversa. Sério, vô? Então, o homem pisou na Lua em 1969. E o homem chegou na Fossa das Marianas em 1960. 1960, Então, caralho. 9 anos antes. E que também fez parte da Guerra Fria, né? Então, a gente, quando ouve falar em corrida espacial, né? Entre os Estados Unidos e a então União Soviética, a gente pensa muito na questão espacial. Mas teve também uma corrida para profundezas. Não só oceânica, mas para profundezas. A Vou te Terra contar uma também. história. Durante essa questão de exploração científica, vamos assim dizer, Estados Unidos e União Soviética, eles competiram também para ver quem cavava ou quem chegava no local mais profundo. Estados Unidos foi para o oceano, então eles conseguiram, em 1960, chegar no ponto mais profundo da Terra, né, com 2 oficiais da Marinha Americana, e a União Soviética começou a cavar o buraco mais fundo do mundo. Que é até hoje. E eles cavaram um buraco de 12 quilômetros. Meu Deus. É um buraco pequenininho, né? Você acha que é um buraco enorme, né? Sim. O buraco é, sei lá, tem... Tem 20 centímetros de diâmetro, mais ou pouco, menos. Mas assim, é impressionante. mas com 12 quilômetros de profundidade. E o objetivo deles era vencer a crosta terrestre e chegar até o manto, Uhum. que é onde você tem o magma ali embaixo. E não conseguiu. né? Não conseguiu, Não tem ainda como. chegou na metade do caminho. Ainda faltava mais, pelo menos 12 quilômetros ali para eles poderem chegar. Mas quanto mais para baixo, e o problema qual que é? O problema não foi nem tanto a dureza, o problema foi o calor. Quanto mais você desce em direção ao centro da Terra, existe uma questão chamada de geotermia. Então vai ficando mais quente, é o calor que vai passando ali desde o núcleo para o manto, do manto para a crosta terrestre. Então você precisa ter um sistema de refrigeramento muito grande, senão as brocas derretem. Elas começam a girar ali, gera muita fricção, a tendência é ter minerais mais duros, quanto mais para baixo. E por conta disso, acabou o dinheiro. E foi justamente também na época que a União Soviética estava já em declínio financeiro, tudo mais, eles abandonaram. Mas eles chegaram O a encontrar projeto. alguma coisa interessante, assim, que fosse Tem relevante? vários estudos que mostram, assim, encontraram minerais, ajudou a explicar um pouco da composição da crosta terrestre. Porque ninguém nunca chegou tão fundo. Então a gente tem uma noção da crosta terrestre através de estudos de geofísica. Então você joga, por exemplo, uma onda sonora e vê como que ela reverbera e volta para você, e você faz mais ou menos que uma estimativa do que deve ter Tipo ali. um ultrassom, assim. Como se fosse o ultrassom do planeta. Só que a amostra mesmo é só desse experimento que chegou tão fundo. Exatamente. Então ajudou a gente a ter um pouco disso. Mas aí, esses foram 2 oficiais, tu falou, que chegaram lá Na Fossa das Marianas. na Fossa das É. Marianas. Esse é o ponto mais profundo de todos. Sim, a Fossa das Marianas é o que a gente chama de fossa, são depressões que tem no assoalho oceânico quando você tem uma placa tectônica que mergulha sobre a outra. E aí sempre vai formar uma depressão. É tipo um morro ao contrário. Ao É contrário, exatamente perfeito. isso. Ao invés de estar assim, um triângulozinho, um Ele triângulo tá para baixo. E aí Entendi. forma, então, essas fossas. Existem algumas fossas no mundo, a maioria no Oceano Pacífico, e a mais profunda é a Fossa das Marianas. O ponto exato ali, mais profundo, que tem por volta aí de 11 quilômetros, tem um nome também. É a Deep Sea Challenger, né? É o Depressão ponto ali da Challenger. Depressão Challenger, em homenagem a uma expedição oceanográfica que teve no século XIX, chamada Expedição Challenger. Então, o ponto específico mais profundo tem o nome de Challenger. Tá, mas então eles conseguiram chegar nesse ponto mais profundo. Eles não foram exatamente nessa depressão, né, nesse ponto, mas eles ultrapassaram os 10 quilômetros. Então, eles fizeram isso a bordo de um submersível, isso em 1960, e aí depois a próxima pessoa que desceu na Fossa das Marianas foi o James Cameron, cineasta aí de Titanic, Avatar, e ele fez isso em 2012. Caraca, Então pensa, os Estados Unidos, né, os oficiais ali da Marinha foram em 1960. E aí depois só em 2012 que foi o James Cameron, e ele foi sozinho. Então ele foi a primeira pessoa a ir sozinha
na Fossa das Marianas. Caraca. Tem que ter uma sanidade Deus. mental absurda, né? Pra você sozinho ir mergulhando, vai ficando mais escuro, e demora, sei lá quanto tempo demorou pra ele fazer a descida toda. Horas? Horas. Assim, até chegar. Mas o James Cameron é um explorador marinho. Assim, ele conta que ele fez o filme Titanic não porque ele queria contar a história do Titanic, mas porque ele queria mergulhar no Titanic. E ele fez horas e horas de mergulho assim, no Titanic. Detalhes. Ele conta que ele quase morreu preso nas ferragens, né? O submersível que ele tava. Teve uma hora que ele enroscou ali, né? Pegou uma corrente, ele ficou. Eu não sei se foram 16 horas. Meu Deus! Não, e ele fala isso assim com uma serenidade, assim, fiquei enroscado lá algumas horas e tal. Aconteceu. Mas deu tudo certo. Mas então, é como se fosse tipo assim, o homem foi na lua, né? Vamos supor. Vamos supor, não. Ele foi, né? Eu não sou desses negacionistas loucos. Ele não foi várias vezes também por causa dessa questão do custo. Ali nas Fossas Marianas acontece mais ou menos a mesma coisa. Tipo, não dá pra ficar indo o tempo todo por causa dessa questão que vocês falaram, dos custos. No caso da Lua, né, foram 18 missões pra Lua, né? As missões Apolo. Então teve até Apolo 18. Pra Fossa das Marianas realmente teve ali em 1960 e 2012. Mas em 2019 surge aí um bilionário chamado Victor Vescovo, também um explorador, que ele decidiu conhecer o ponto mais profundo de todos os oceanos. Então ele foi no Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Antártico, no ponto mais profundo de todos, Cada um deles, né? E o ponto mais profundo do Pacífico é a Fossa das Marianas. Então ele foi para lá em 2019, e só que ele era dono do submersível. Então ele passou aí mais vezes, ele investiu dinheiro nisso. E aí, graças a essas expedições, e ele que pilotava, tá? Ele ia... Caraca, velho. Botando a vida em risco, né? É um risco. É um risco, claro. É um risco controlado, né? Porque, no caso, ele confiava ali na embarcação, no equipamento dele. O submersível Titan, por exemplo, que implodiu, tinha uma série de problemas estruturais. O próprio formato dele não era adequado para fazer esses mergulhos profundos. E depois que aconteceu, estourou vários e-mails de engenheiros alertando de problemas estruturais. Então pra os fazer... caras estavam negligenciando. Estavam negligenciando. E era lucrativo pra eles, né, fazer isso. Porque vendia as passagens, né? Turismo, né? Quem é que não queria, assim, dar um mergulho no Titanic? Porra! Eu tenho um pouco de medo, pô. Eu não iria, por exemplo, nesse tipo de turismo, porque eu não confiaria justamente. Né, Mas se fosse o desse cara ali, de repente... Se fosse o do Victor, eu iria. Com emoção, né? Morrendo. Mas eu iria. E aí ele começou a levar uma galera. Então ele ia. E aí ele levou, por exemplo, uma astronauta que foi a primeira mulher que fez um spacewalk, né? E ela foi a primeira mulher a ir para a Fossa das Marianas e o primeiro astronauta a fazer um spacewalk e ir para a Fossa das Marianas. Um ser humano. Kathleen Sullivan, o nome dela, dessa astronauta. Mas ali, nesse ambiente, ali nas Fossas Marianas, né, na profundeza, é impossível deixar a embarcação. Tipo, nenhuma roupa resiste, fora de cogitação. Totalmente. Tem mesmo que ser na embarcação. no Titanic, ali não tem como. Já não tem como. Não tem. Impossível. A menos que descubram um material novo, sei lá. E mesmo assim, o grande problema é que a pressão da água sobre o nosso corpo, ela vai pressionar também os gases que estão dentro do nosso corpo. Tá cheio de espaço vazio. Tá cheio de buraco com espaço vazio. Então, como é que pode? A gente não consegue ir, mas tem peixe que vive ali na Fossa das Marianas. Normal, de boa. Normal. A estrutura anatômica deles é completamente diferente, né? Exatamente, né? Sempre me pergunto assim, nossa, como que esses peixes abissais, eles conseguem sobreviver nessa pressão? E aí eu digo que tem duas respostas, a fácil e a um pouquinho mais complicada. A fácil é a seguinte, eles conseguem sobreviver nessa pressão porque eles já estão nessa pressão, né? Assim como a gente tá aqui na pressão, né, o nível do mar. É comparável com quando a gente vai, por exemplo, sei lá, para um lugar muito mais alto e a gente quer fazer exercício físico e a gente tem falta de ar. E as pessoas lá estão, tipo, normais. Exatamente. Porque elas já estão lá. A galera que mora no Tibete, por exemplo, né? É a mesma coisa, eles já estão adaptados para aquela pressão. Agora, quais as características que eles possuem para estar adaptados? Aí é uma série de características, né?
Por exemplo, no caso de peixes, aqueles peixes que vivem abaixo dos 1.000 metros, por exemplo, o peixe-diabo, que é aquele do famoso, do Procurando Nemo, que inclusive foi filmado recentemente em superfície. Bota uma foto aí, Gabriel. Não sei se vocês ficaram sabendo. Mas enfim, ele tem o corpo todo gelatinoso, para não ter espaço para ar. Né? Por que a gente não é adaptado para aquela profundidade? Porque nós temos várias cavidades no corpo, né? Até no nosso ouvido, quando a gente desce uma serra, por exemplo, a gente não sente aquela diferença de pressão. No avião, por exemplo. No avião, a gente tem cavidades aqui. Então, a gente tem muito espaço de ar. A gente não sobreviveria, porque a pressão, ela expulsa o ar. Ela achata. Esses peixes não têm espaço para ar. Então, eles têm esse corpo gelatinoso. Não só em peixes, mas outros organismos são gelatinosos. Mas aí, num submarino, por exemplo, eles criam um ambiente que lá dentro a pressão tá normal pra gente, só que isso tem que resistir a não implodir. Né? Então, tem que ter uma estrutura muito robusta. Exatamente. As paredes do submarino, submersível, são super grossas. De titânio. De um material que normalmente não cede. E esse que implodiu não era de titânio. Era de um outro... Fibra de carbono. Fibra de carbono. Então, assim, ali foi um risco mesmo. Não foi um risco tão controlado assim, né? E abaixo desses 1.000 metros já não tem mais luz. Já é... Isso, é totalmente escuro. Totalmente escuro. A luz, ela penetra bem até mais ou menos 200 metros. A partir de 200 metros que a gente chama de mar profundo. Às vezes o pessoal pergunta, nossa, quando que começa a ficar escuro, né? Quando começa o mar profundo? 200 metros. Só que dos 200 aos 1.000, são poucos feixes de luz que chegam. Abaixo dos 1.000 não chega nada mais. Aí é escuridão total. Breu total. Total. Como que tem bicho lá? O que tem lá? Olha, tem muita coisa. A vida dá um jeito, né? Provavelmente muito mais do que a gente sabe também. Com certeza. Aí é a questão do desconhecido, né? Mas assim, dos 200 aos 500 metros, mais ou menos, você até que tem uma grande diversidade de vida, porque tem muitos organismos que vivem nessa faixa que conseguem subir até próximo à superfície para se alimentar. Oscilando. Eles fazem o que a gente chama de migração vertical. Então, eles saem lá da escuridão, sobem, né? Conseguem se alimentar, depois descem. Só que a partir dos 1.000 metros, você não tem mais isso. Porque aí, esses animais, eles não têm adaptações para conseguir subir. Eles próprios não sobreviveriam mais. Eles não sobreviveriam. Né? Então, por exemplo, peixes que conseguem fazer essa migração, eles têm uma vesícula gasosa, né, que é a bexiga natatória, que consegue controlar ali a pressão, né, regular para ficar adaptado ou numa região mais profunda ou numa região um pouco mais rasa. Agora, abaixo dos 1.000 metros é corpo gelatinoso. E aí, você não tem... Ali. Pega pra mim. Sim, tem um peixe. Não tem um peixe, mas tem um negócio, tem um experimento aqui. Mas aí, abaixo dos 1.000 metros, realmente já não tem muita comida, já não tem muito recurso. Então, tem vida, mas não tem vida em abundância. O que é isso aí? O que você acha que é isso? Pode pegar. Um copinho de bebê shot. É um copinho. Isso aqui não de bebê shot. Mas tá diferente esse copinho, não tá? Pois é, ele tem uma textura que parece papel reciclado. Mas ele é de isopor. É de isopor, tá. De isopor. Esse isopor visitou a profundeza? É isso? E daí o ar que tem no meio, aconteceu alguma coisa com ele? Saiu todo. Exatamente. Esse copinho é um copinho de, se eu não me engano, 150 ml. É um copinho grande. Mentira! Como é que ele fica? Pois é. É isso que acontece com o seu corpo nessa profundidade. E aí é muito legal, porque geralmente quem faz pesquisa em mar profundo... Pois é. Eu participei de um laboratório que fazia pesquisa em mar profundo, lá do Instituto Oceanográfico da USP. E o nome desse projeto era Deep Ocean. Então, a gente embarcava para coletar organismos de mar profundo. A gente coletava com redes, né?
equipamentos adaptados ali, né, a águas profundas. E aí a gente sempre fazia esse experimento. Então, cada um personalizava o seu copinho. Antes, né? Escrevia, fazia dedicatória pra família, pro namorado. Mas ficou muito lindo, pô. Ficou muito lindo. Legal. Não fui eu que fiz, foi uma colega de laboratório, a Bárbara, que é desenhista, né? Então, ela desenhou um dos peixes que eu trabalho, o peixe dragão. E ela desenhou pra mim. Então, enfim, a gente personalizava os copos e a gente colocava num saco, sabe saco de batata, né, de feira? Colocava, prendia num equipamento, descia. Esse aqui desceu até 1.000 metros. Caramba. E aí, quando volta assim, né, colapsado. Sem nada de ar. Porque a pressão, ela expulsou. Né? Então, a gente usa isso como exemplo didático. E, na verdade, isso aqui só não colapsou porque a gente preenche com papel higiênico. Pra dar uma segurada. Pra dar uma segurada, senão teria quebrado. Senão teria quebrado. Caraca, velho, que isso massa. Aqui, às vezes, eu vou em escola, dou palestra. E, às vezes, eu levo algum bicho, né, do museu, de universidade, que a gente dá aula. E, às vezes, as crianças, elas gostam mais de ver o copinho do que ver o bicho. Esse teu copinho aí ficou muito lindo, pô. Ele ficou demais, muito legal, pô. né? Caraca, velho. Tá, e o que tem lá daí? O que começa a ter? Tu falou que quanto mais a gente vai pra baixo, menos vida da forma que a gente conhece tem. Exatamente. Mas tem vida de praticamente todos os filos animais, né? E fora micro-organismos, né? Bactérias. Só não vai ter organismos... Não, mas tem alguns pinguins que conseguem mergulhar até grande profundidade. Caraca. Tem cetáceos, tem o cachalote, né? Que é um grande cetáceo que vai até mais ou menos 1.000 metros. E respirar, né? Então mergulha 1 quilômetro, mergulha onde foi esse copinho e tem que voltar pra respirar. Caraca, velho. Agora você tem água-viva, você tem coral de mar profundo. O Alberto Lindner, né, que já veio aqui, ele estuda corais de oceano profundo. Então tem um grupo de corais, que é o Octocoralia, que tem a sua maior diversidade, não em águas rasas, mas em águas profundas. Você tem esponjas de águas profundas, crustáceos diversos. Praticamente todos os filos animais você encontra em mar profundo. Só que a diversidade, aliás, a abundância é pouca. A gente até faz um paralelo com aquele filme O Poço, né, Bruno? Já assistiu? Não, nunca assisti. O Poço é um filme muito legal, bem interessante. Que ele é um filme de ficção, obviamente, onde você participa de um experimento. Qual que é o experimento? Você tá dentro de um poço, você não sabe qual que é a profundidade dele, mas tem vários andares. E aí, todo dia, eles colocam comida. Eu já vi corte no YouTube. Exato, assim. E aí vai descendo. Então, o que acontece? Vai primeiro para quem tá no primeiro andar. Aí depois para quem tá no segundo. Para quem tá no terceiro. Se todo mundo pegasse a quantidade certa, tinha comida para todo mundo. Como o pessoal não pega a quantidade certa, vai chegando nos mais inferiores, vai acabando comida. Então, é tanto uma crítica social, né, sobre tipo, a pouca distribuição de recursos do mundo, mas também a gente usou como um paralelo para o primeiro vídeo do canal que a gente fez, que foi para falar sobre o mar profundo, onde os organismos que vivem na superfície têm acesso a muitos recursos, muita comida, enquanto que quem sobra lá embaixo tem acesso, por exemplo, aos dejetos. Então, do que os organismos de cima comem e depois defecam, as fezes deles servem de alimento para quem está embaixo. Então, ficam com os restos. Baleia morre, por exemplo, afunda. Quando você tem a baleia a 2 quilômetros, 3 quilômetros, a carcaça dela é um ecossistema inteiro. É muita comida. Então aglomera-se um monte de bicho comendo ali e dura 1, 2 semanas, depois tem que procurar a próxima carcaça. E bobear comer até o osso. Quase. Exatamente. Tanto que esses bichos, por exemplo, o peixe-diabo, né, que a Amanda comentou, eles vivem numa densidade populacional muito pequena. Então, o peixe-diabo adulto, a fêmea, né, varia de tamanho, mas ela pode ter até uns 20 centímetros. O macho é pequenininho, normalmente. E o macho, ele come durante a fase de desenvolvimento, depois ele para de comer e sai nadando por aí em busca de uma fêmea. E 90% dos machos nunca encontram uma fêmea na vida. Morre sem cruzar. Porque tem pouco, porque é escasso. Porque é escasso, é 1 a cada 10, 20 quilômetros. Então, essa é a densidade populacional. Quando eles encontram, eles fazem uma estratégia que é uma das mais impressionantes de reprodução que existem. O macho morde a fêmea
E gradativamente o corpo dele se fusiona com o dela. Mentira. Eles viram uma coisa só. Eles viram uma coisa só. Ele vai degenerando, o sistema circulatório dos dois gruda, ele vai perdendo e degenerando o cérebro, todos os órgãos do corpo, e ele mantém o órgão principal para ela, os testículos. Ele vira uma bola ambulante. Caraca, velho. Que aí ela controla exatamente o momento quando ela quer liberar. Aquilo ali Reproduzir. tá ali pra ela e ela escolhe o momento. E ela escolhe o momento. Opa, agora eu me alimentei bem, tô bem, vou controlar. É hora de reproduzir. Cara, que não, é método insano, único de reprodução. Assim. Tanto que quando descobriram isso, batizaram, né, esses machos, tal de machos parasitas. Por quê? Como eles se fundiam com a fêmea, fundiam o sistema circulatório dele. Então ele não precisava comer, porque todo o alimento que a fêmea comia ia pra ele. Então qual que foi o raciocínio? Ele é um parasita. Ele tá ali, né, só pra se aproveitar da alimentação que vem da fêmea. Só que aí depois descobriram que não, ele tava ali também pra reproduzir. Ele não é um parasita, ele é um gigolô. Como se Pronto, fosse é isso. isso. Ele Postiço tá ali ali, pra se reproduzir. Então ele vai fornecer pra ele o que ele tem de mais valioso, os seus espermatozoides. E assim ambos conseguem se reproduzir e perpetuar a espécie. Então é valioso para a espécie. Porque assim, se eles se encontrassem e se reproduzissem uma vez só, às vezes ela nunca mais vai ter a chance de encontrar outro macho, nem ele outra fêmea. Então eles juntam ali e ele pode reproduzir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então aumenta muito a chance mas de passar seus ele genes de alguma pra frente. maneira, ele deixa de existir. De uma certa... Ele passa a ser um só com ela. É muito doido. Ele deixa de ser um indivíduo e passa a ser quase... Não, parte de um outro indivíduo. Parte de um outro indivíduo. Ele vira um siamês. Cara, é muito louco. E é muito doido porque a gente ainda não conhece muita coisa, né? E aí veio a pergunta, será que uma fêmea pode ter mais de um macho? E sim, acoplados, assim. Sim, né? já foi encontrada uma fêmea com até 5 machos. Cada um mordendo um lugar diferente dela. Olha aí. Impressionante, né? Cara, absurdo. Que doideira. Esse fica incrível. em que faixa de profundidade? Dos 1.000 aos 4.000 metros. 1.000 aos 4.000. Dos 1.000 aos 4.000. Esse é aquele que tem aquela carona, assim. Que tem os dentões. Os dentões. E aí tem aquela isca luzinha. luminosa. Ah, esse é o que tem a isca luminosa. É. A fêmea que tem a isca luminosa. Isso, Que é do Procurando Nemo, né? Então, são esses bichos que vivem ali dos 1.000 aos 4.000 metros. E o que eles comem, no caso? De tudo. Come qualquer coisa. Que vai caindo. Come cocô de Mas outro e por bicho. que tem a isca luminosa, então? Pra atrair Algum qualquer outro organismo bichinho, algum outro desavisado organismo. que tá ali na frente. Porque assim, como é um ambiente muito escuro, você precisa de alguma forma de se comunicar com outros da sua espécie. Porque na evolução, não adianta você sobreviver se você não passar seus genes pra frente. Sim, tem que Então, reproduzir. viver num ambiente escuro tem a vantagem de, assim, o predador é mais difícil de te achar. Sim. Mas tem a desvantagem do seu parceiro é mais difícil de te achar também. Uhum. Então, os animais, muitos deles desenvolveram, né, parcerias com bactérias que emitem luz para que, a partir desses pulsos de luz, você consiga identificar. Opa, essa espécie aqui é parecida comigo e tal. Então, existe uma tendência a você tentar se aproximar dessas luzes para ver se, por acaso, né, é um parceiro, alguém da mesma espécie. Essa luz que eles produzem, ela é intencional? Tipo, ele consegue Sim. voo, Controlar. Sim, consegue. A gente Cara, chama isso é isso muito de louco, velho. bioluminescência. tipo um vagalume. Tipo um vagalume, aham. né? O vagalume, ele produz aquela luz, né? Que ele usa para reprodução. No oceano profundo, né? Eu até falei que abaixo dos 1.000 metros não tem luz nenhuma. Não tem luz do sol. Mas os organismos brilham. E aí a bioluminescência, ela tá desde bactérias até peixes. Então tem peixes que produzem sua própria luz. Tem outros que faz simbiose com bactérias que produzem luz, que é o caso do peixe-diabo. Então, o peixe-diabo, ele tem um raio da nadadeira dele, aqui dorsal, que se projeta para frente como se fosse uma vara de pesca mesmo. E aí, na ponta dessa vara, tem como se fosse um saquinho, um tecido. Dentro desse saquinho, tá cheio de bactérias que produzem luz. Então, ele faz a associação com essas bactérias. E aí, a luz, ela vai servir para capturar alimento, vai servir para reprodução, vai servir para camuflagem, para fuga, para uma série de coisas. Então, a bioluminescência é um fenômeno assim que tem várias funções, que ocorre também em todos os filos ali marinhos.
E é uma baita estratégia de sobrevivência. Mas quando tá, tipo, mergulhando um submarino desses ali, né? Mais ou menos nessa faixa dos 1.000 aos 4.000 metros. Consegue identificar, tipo, uma luzinha, opa, Sim, vamos lá. Chega sim. lá, é um peixe. Consegue visualizar. E Cara, eles isso deve ser têm, massa. por exemplo, tem peixes que têm várias luzinhas ao longo do corpo, chamadas de fotóforos, né? Fotóforo é um órgão que produz luz. E aí eles conseguem pulsar dependendo do sinal que eles querem passar. Eles têm, tipo, um método de sistema comunicação. Ele é um semáforo, assim, vamos dizer. piscou ali desse jeito, é pra tá chamando uma fêmea. Aí a fêmea vai e pisca ali, Pra ver sinalizando se que corresponde. Cara, que É doideira. comunicação. velho, que doideira, É comunicação que por meio de luz, de emissão de luz. E É um- fantástico. E um dos fantástico. exemplos mais legais que eu acho é um do peixe que você estuda, que a Amanda estuda, porque a maioria dos peixes dessa luminosidade emite uma luz mais azulada, mais esbranquiçada, que todos os organismos enxergam. Mas tem um bicho que emite uma luz vermelha e só ele enxerga essa luz. Então é como se você tivesse uma lanterna que só você enxerga aquela luz. Caraca. Que é velho. qual que é mesmo? O nome do peixe? É. Não tem nome Não, tá bom. popular, mas é um tipo de peixe dragão. diabo. Tá, Não é só tem peixe aqueles diabo, não. nomes Desculpa, peixe biológicos. dragão. É. A gente poderia traduzir o nome, em inglês tem o nome popular. A gente poderia traduzir como peixe dragão boca frouxa. Tá. E por que boca frouxa também? Porque ele consegue abrir a boca a um ângulo superior a 100 graus. Então ele abre, velho. ele deita a cabeça, ele tem um gap entre a cabeça e a coluna, tem um espaço que aí ele consegue deitar toda a cabeça e abrir a boca até um ângulo de 120 graus. E o fundo da boca é vazado também, né? E ele não isso tem aqui. o assoalho da boca. A boca dele é Essa parte furada. É furada. Mas um pra furo quê? aqui. It's evolution. Mas It's evolution, algo baby. pra alguma coisa serve, senão não teria sido selecionado. Sim, foi Sim, selecionado. Porque você pensa assim, o que um bicho desse come? Um bicho que tem uns dentões, tem uma boca enorme, consegue abrir a 120 graus. O que você imagina que ele come? Coisa grande ou coisa pequena? Eu acho que coisa pequena em quantidade. Isso. É que tem gente que seguiria um outro raciocínio. Tá. Tem a boca grande, vai Aumenta. comer coisa grande. Não, no caso, ele se alimenta de copépodes, né? Crustáceos pequenos, em quantidade. E ele utiliza um mecanismo de sucção. Então, o fato dele ter essa boca furada, né? E conseguir abrir muito, ele consegue criar um vácuo. Que ele consegue sugar. Ele Como só vai sai por sugando. aqui e daí vem. Exato, e ele vem os consegue bichos pra cá. ingerir. Cara, que doideira. É fantástico, velho. Que doideira, né? Que doideira. Então, é o E aí ele emite essa luz vermelha, tem um fotóforo embaixo do olho. gigante. Aqui. Ah, é embaixo do olho dele. Embaixo do do olho aqui, olho. é maior que o olho dele, então um troço enorme aqui. E Depois aí você vai procura a vasculhando. foto, Tu consegue pôr aí, ô Gabriel? Tá desconectado. Ah, tá aí, ó. Gabriel já Ó, tá. é esse aqui mesmo, ó. Esse aqui, É esse peixe aqui. dragão. É. Nossa, velho, que bicho feio. É, tá vendo? É vazado aqui, ó, é aberto, um buraco aqui embaixo. Isso é o buraco? Caraca, velho. Na verdade, aqui é a região das brânquias, né? Que como é um peixe que foi coletado, ele tá meio detonado. Ah, tá, ele vem... Ah, ele é bem pequenininho. É, a os maioria peixes deles de são. oceano profundo são pequenos, Ah, eu não achei são que ele era- monstros. Esses aí são outros peixes dragões. Esse, se você colocar em inglês, o nome dele é Loosejaw. Luz L-O... Não, Não, luz de é, de perdido. inglês. Em inglês. Vamos lá em inglês. L-O-O. L-O-O. Isso, Jaw. jaw. É Isso. isso. Loosejaw fish. Pronto, Aí, é isso. é. Ó. Nessa ilustração Essa aqui dá pra ver dá pra como ver que é bem. vazada a boca dele. E essa coisa vermelha embaixo do olho é o fotóforo. E aí embaixo tem Isso. um outro fotóforo branquinho, né? Fotóforos são esses órgãos que emitem luz. Ele é esse bem assim, petitiquinho. Pode chegar até uns 20 centímetros por aí. Que bicho feio. É, essa ilustração é legal, a gente já usou numa thumb de... Essa ilustração é legal, mas na verdade não necessariamente é correta, porque aí ele tá tentando se alimentar de um peixe grande. né? Aham. Quando na né? verdade ele pega esses... Mas... Caraca, aqui é ele... Não, fantástico. A primeira vez que eu vi esse Nossa, bicho, eu velho, me que apaixonei, bicho assim. feio. Esses são os bichos que eu estudo, que eu estudei no meu doutorado. Pô, mas o outro é que na real esses bichos, a maioria são feios pra nós porque a gente... Porque eles têm que ser feios pra nós, não faz sentido. né? Desconhece. Não, e assim, eles são extremos. Então ele tem que ter a boca enorme, porque assim, ele não tem muitas oportunidades na vida para se alimentar.
O peixe-diabo, por conta de Procurando Nemo, muita gente acha que ele fica perseguindo as presas, igual é no filme. Mas na verdade ele fica a maior parte do tempo parado. Assim, ele fica paradinho. Com a boca aberta. Com a boca aberta. É. Esperando alguma coisa chegar perto ou cair, simplesmente. Vai se alimentando. Correnteza. Alguma coisa coisa. trazer, e aí ele dá um bote assim, vai se alimenta e depois fica parado. Porque como você não tem muita comida, você tem que preservar o máximo possível de energia. Gente, mas que vida. Claro, Pois a é. gente não vai sentir. É uma vida lenta, né? Uma vida, assim, onde você não tem energia pra fazer nada, você não tem recursos, você espera ali uma oportunidade pra comer e uma oportunidade pra se alimentar. Tem gente, né? Tem bicho que nunca vai comer e nunca vai se reproduzir, porque é muito difícil. Nos casos. É. Aqui também, né? Mas comer pelo menos. Mas sabe um paralelo legal que dá pra fazer? Mas aqui você tem um risco muito maior de ser predado. Porque é muito visível. Porque é muito visível, tem muito predador aqui. Então a densidade populacional ser grande também é um problema. Sim. É mais fácil pra você encontrar alguém da sua espécie. Mas pra vir um leão, um jacaré, alguma coisa assim de pegar, é rapidinho também. Tem suas vantagens e suas desvantagens. Exatamente. E o interessante da gente pensar é por que é tão escasso, né? O que será que tem em cima que não tem embaixo, em abundância? Não tem produção primária, não tem fotossíntese. Então, você tem em regiões superficiais, você tem ali um monte de micro-organismos, macro-organismos, macroalgas que estão fazendo fotossíntese o tempo todo. E a fotossíntese é a base da cadeia ecológica. Sim. E aí você vai ter ali os consumidores primários, enfim, toda a cadeia. Só que como os organismos que fazem fotossíntese precisam da luz do sol, Não tem ali luz. não tem. Então não vai ter toda essa cadeia. É como a gente comparar um deserto e uma floresta. Uma floresta é toda exuberante porque você tem muitas árvores e aí você vai ter toda a cadeia ecológica ali a todo vapor, né? E você tem muitos bichos que vivem associados. No deserto, você não tem muitas plantas. Se você não tem muitas plantas, você não vai ter muitos animais também. O mar profundo é a mesma coisa. As regiões superficiais fervilham de vida, né? A gente vê as mais variadas Muita formas alga. de vida. Porque você tem fotossíntese, você tem muita gente para consumir, muito organismo para consumir ali esses produtores. Ali no fundo, você não tem esses produtores. É até impressionante ter vida. Pois é. Exatamente. É impressionante ter vida nessa Mas nessa tem. condição. É igual o deserto. Você olha para um deserto, tem você fala, nada. gente, cadê a vida? Mas você cava ali, você acha um lagarto enterrado. Um escorpião. Um escorpião ali vivendo. Perfeito. O oceano profundo é a mesma coisa. Cadê a vida? Aí, de repente, você vê ali um molusco ali, um peixe aqui. Qual é que é isso. o animal mais inteligente que tem nos oceanos? Vocês diriam assim, sei lá, um golfinho, polvo? Não, esses dois exemplos que você São deu os- são... Os cetáceos são muito inteligentes, né? Inclusive, os cetáceos, hoje a gente está entendendo cada vez mais um pouco da comunicação entre eles. O que são os cetáceos? Os cetáceos são os golfinhos e as baleias. Tá. Né? Então, são mamíferos marinhos. E a gente tem no registro fóssil a transição deles gradativa. Então, todas as etapas, eles descendem de seres vivos, de mamíferos que viviam em terra firme e deram esse salto para ir para a água ao longo. A vida saiu da água e depois alguma vida voltou para água. Exato. Então, alguns répteis marinhos primeiro fizeram essa transição. E depois da extinção dos dinossauros, como tinha muitos nichos ecológicos vagos, os mamíferos ocuparam esse lugar também. E aí eles fizeram isso. E aí os cetáceos têm uma tendência na evolução à comunicação. Eles se comunicam muito. Então tem o canto das baleias, que elas se comunicam com indivíduos que estão a quilômetros de distância. Golfinhos também fazem aqueles sonzinhos, né, de comunicação Ninguém entre sabe eles. imitar. Pois é, né? Não sabemos. Não sabemos. E aí, por conta disso, a gente sabe que, inclusive, eles dão nome para eles mesmos. Os Mentira. golfinhos, eles criam sons para identificar individualmente os membros do bando. Caraca. Tanto que tem experimentos que são feitos em aquários, né, em locais, em cativeiro, onde você deixa 2 golfinhos e coloca uma parede entre eles, para ver como que eles conversam entre si sem se ver. E eles conversam entre si. Alguns pesquisadores então decidiram gravar essa conversa e depois botar para outro golfinho que não está vendo, para ver se a conversa flui. E eles começam a conversar, mas o golfinho de verdade sente que não faz sentido a conversa. Ele para de conversar com ela.
Cara. Não é só um som, um barulhinho que tá sendo feito. Existe conexão, exato, né? Existe sotaque. É. Eles têm sotaques diferentes. Caralho, velho. A gente não manja nada Não do que faz tá rolando. ideia. E aí tem algumas pesquisas que mostram que tem bicho, tem espécie que tem mais de 700 vocábulos. Caraca. 700 velho. palavras diferentes. Você fica pensando, eles estão trocando ideia. Mesmo. Eles estão realmente... de onde você vem, né? Pô, O que tem pra ninguém lá? consegue gravar tudo isso, rodar numa IA e É descobrir. difícil, porque assim, como é que você vai entrar na cabeça de um golfinho pra saber o que significa? Peixe. Mas eu Olha. acho que com a IA vai ajudar muito. Provavelmente, isso. na velocidade a de... tendência É. é que ajude mesmo. Aí precisa de mais pesquisa, né? A gente tá começando a entender. Eu lembrei É. daquele filme, acho que é A Chegada. É que ela Maravilhoso. se comunica com... Sim, Isso. com Nossa, aqueles é muito bom. alienígenas. Maravilhoso aquele filme, Nossa, aquele é um filme dos incrível. melhores filmes, É. assim, de ficção. De no ficção, sentido. né? Eu curti demais Eu também aquele. curti, maravilhoso. E aí tem palavras, né? Você vai vendo assim pelas letras e vê o que significa cada uma delas. Mas é aquela dificuldade de... Eles estão entrando em comunicação, mas você não sabe exatamente o que ele tá falando. Uhum. Né? Que doideira, cara. E o polvo também é um bicho muito inteligente. Extremamente. Inclusive, a gente descobriu ontem uma coisa que a gente não sabia. Estou chocada até agora. Polvos sonham. Mentira. Eles sonham. Verdade. E aí, porque assim, são bichos que muitas vezes, eles são assim, tem uma inteligência absurdamente fora do comum. Tanto que tem casos, é muito difícil ter polvo em aquário. Porque o bicho foge. Ele vai embora. Ele dá um jeito. Ele dá É um igual, jeito. você já viu Procurando Dory? Aham. Que tem o polvo lá Sim, que ele sai. sai. Que vai- É isso, isso tipo é real. Não é a ficção do desenho. Tem o é caso de real. uma escola que foi até engraçado, que tinha 2 aquários. Um tinha um polvo, outro tinha os peixes. Eles percebiam que toda noite, quando voltavam no dia seguinte, os peixes sumiam. Falaram, o que tá rolando assim? E aí colocaram uma câmera, achando que era um aluno que tava entrando e pegando os peixes. E aí a câmera pegou o polvo, levantando a tampa do aquário, saindo, andando em cima da bancada, abrindo a tampa do outro, entrando no aquário, comendo peixe, saindo, fechando a tampa do aquário, subindo e fechando a tampa do próprio aquário. Eles abrem potes. Eles conseguem abrir pote. Cara. Assim, você bota uma comida dentro com um pote de vidro, com uma tampa, ele abre. desrosqueia, abre o pote. Ele abre. E aí, pra nossa surpresa, né, foi que esses bichos, muitas vezes, eles ficam um tempão parados, assim. E aí, um pesquisador falou, nossa... Uma pesquisadora, né, inclusive daqui. da Federal de Santa Catarina. Vale a pena trazer pra contar essa história aqui. O que ela fez? Aí ela falou, pô, será que eles estão sonhando alguma coisa? Como é que você sabe se tá sonhando? E ela passou a observar esses bichos. E aí faz algumas coisas que a gente faz também, aquele movimento rápido dos olhos. Aham. Eles O fazem, REM, né? O REM. Eles mudam de cor. Enquanto tá nesse estado de letargia. Seria o equivalente a gente se mexer A gente se mexer, Os exatamente. espasmos, né? Os espasmos. Então, o que indica que provavelmente o bicho tá sonhando. E tá sonhando com coisas da vida. Igual a gente sonha. A gente não sonha que tá caindo. A gente não sonha que tá fugindo de algo. A gente sonha com perigos reais. E é uma maneira do nosso cérebro continuar treinando a gente para saber a resposta que você vai ter frente a um desafio. Eles a mesma coisa. Caraca, velho. E a inteligência dos polvos, ela já é estudada há muito tempo, né? Embora ainda existam coisas para serem descobertas. Por exemplo, esse negócio do Isso. sonho, né? Que é algo recente. Mas há muito tempo a gente sabe, a ciência sabe que os polvos são inteligentes. Aí, Desde a Copa, que ele adivinhava quem ia ganhar. Exatamente. era Paul o nome dele? Era, Polvo Paul, é. Pois é, não, desde muito antes disso. Mas eu não sei se você já reparou, mas tem muitos filmes sobre alienígenas, que os alienígenas são polvos. Sim, Então bastante, criou-se, né, essa coisa por trás do polvo ser inteligente. Porque ele é um bicho que parece ser um alienígena. Sim. Na verdade, esses outros que a gente viu aqui, os Também peixes também parece. parecem, né? Porque é um outro ambiente, né? E são muito estranhos pra gente, né? A gente não tá acostumado. Tem um polvo que chama polvo mímico. Ele vive no Oceano Índico e Pacífico, se eu não me engano. Ele é capaz de imitar até, acho que, 15 espécies de animais diferentes. Como assim imitar? A textura? Vale dar uma pesquisada aí, ver se consegue colocar na Polvo tela. mímico. Polvo mímico. Isso. Tá vendo? Ele tem aqui os tentáculos pintadinhos. Aqui acho que tem essa primeira foto aqui, que mostra algumas posições dele. Tem hora que ele joga os... está em imagina baixa outra vez. resolução.
Mas a gente tá conseguindo ver bem. Depois o Gabriel consegue pôr ampliado ali pra galera. Então ele joga, por exemplo, os tentáculos pra trás e abre eles pra ficar parecendo um peixe-leão. Que é um peixe venenoso. Às vezes ele se esconde todo e deixa um tentáculo pra fora balançando, que parece uma cobra marinha. Entendi. Parece uma serpente marinha. E além disso, ele troca de cor também. Ele também... Eu não lembro se ele troca de cor. Acho que sim. Acho que ele consegue mudar os pulsos pra variar um pouco a cor dele. Ele pode imitar uma estrela do mar, um ofiuro, que também é um parente. Aqui tá imitando um peixe linguado, que nada assim de lado no oceano. Então, dependendo da situação, ele consegue mimetizar, ele consegue imitar outros animais para afastar predadores, para atrair presas para si. Cara, que bicho esperto. Então você pensa, qual que é a inteligência que o bicho tem para... A gente nem sabe direito. É difícil avaliar. Que teste você vai fazer com ele? Pô, vai chegar algum momento que a gente vai conseguir se comunicar legal com esses bichos. Tipo o golfinho ali. Cara, não é impossível uma IA conseguir chegar e a gente conseguir emitir. E aí você entende, você digita, tem um tradutor automático para golfinhês. Ele emite um som e você começa a trocar ideia. E vai ter uns malucos que vão aprender a fazer o som. Tem um caso de... Aí saindo um pouquinho do mar, só para usar de exemplo, mas tem caso de pessoas que conseguem conversar com macacos. Literalmente. Mas por sinais? Exato. Eu já vi isso aí. Tem o caso de um bonobo famoso, a gente até tem um vídeo no canal sobre isso, que é o Kanzi. Nós temos dois parentes mais próximos, os chimpanzés e os bonobos. Uhum. Os bonobos, eles são também tão inteligentes quanto os chimpanzés. E ele vivia lá numa reserva nos Estados Unidos, onde era estudado. E aí foi ensinado para ele linguagem pictórica, que é ter símbolos no livro. E ele ia apontando e aprendendo o significado das palavras. Algo simples, assim, relativamente Algo simples. E aí ele tinha mais de 1.500 palavras que ele conhecia. Meu Deus. Mas aí, por exemplo, um dia trouxeram para ele uma fruta muito dura. E não tinha uma palavra para aquilo. Fruta. Aí ele apontou para 2 pictogramas, lexogramas. Ele apontou para fruta e pedra. É uma fruta dura, logo é fruta pedra. Meu Deus. Ele criou uma palavra para algo que não tinha. Ele batizou um objeto novo com aquilo. E para mim o caso mais emblemático é uma vez foi um repórter lá, um jornalista, que ele quis ver qual que seria a reação dos bonobos frente a uma apresentação cultural. Aí ele levou lá um pessoal para fazer a dança do haka, aquela lá típica da Nova Zelândia. Dos jogadores de rugby lá, exato, faz as caretas, que né? bate no peito. E para um primata, normalmente bater no peito é um sinal de desafio. Então ele mostrou ali, e o pessoal do grupo do Kanzi, os outros bonobos, ficaram putos da vida, né? Xingando, gritando. E o bonobo quietinho, e o Kanzi quietinho, assim. E aí no final, o repórter quis falar com a pesquisadora e perguntar: o que tá rolando com o Kanzi aqui? E ela perguntou pra ele. Aí ela começou a dar risada, porque ele foi apontando ali. Ela falou: olha, mais ou menos, comparando pelo que me apontou aqui, ele tá me dizendo que ele gostou muito da apresentação, mas os amigos dele ficaram incomodados com isso. E perguntou se não poderia repetir a apresentação só pra ele numa outra sala. Meu Deus, cara. Você tá trocando ideia com um macaco. Você tá conversando com outra espécie. Cara, isso é bizarro. Com outro animal. E aí a gente pensa que tem uma coisa muito louca. Sabe esse Planeta dos Macacos novo? Sei. Eu não vi o novo ainda. Não, sei, mas que não é tão novo. Aquele primeiro desses mais recentes, quando a origem do Planeta dos Macacos. Sei. Que aí tem a cena clássica Do que o Caesar... né? Ele vai no ouvidinho, assim. É, isso. E depois ele fala, no! Dá uma gritada depois de ficar inteligente. A gente acha que os macacos não falam porque eles são burros. Quando, na verdade, eles falam, eles vocalizam entre si. É que eles não têm as cordas vocais tão esticadas quanto as nossas, a ponto de poder produzir esses sons. Uhum. Tem uma incapacidade fisiológica. Anatômica. Anatômica de falar, e não uma incapacidade psicológica de falar. Entendi. Então, tem um outro caso... E uma coisinha boa pra alterarem no CRISPR ali, botar uma cordinha vocal ali. Exatamente. Um pouquinho perigoso. É o planeta dos macacos. É o planeta dos macacos. É o planeta dos macacos. E aí tem um outro caso do Kanzi, que também mostrou a identificação deles com a vocalização. Ele estava numa sala, a irmã dele estava em outra sala. E aí eles estavam chegando com iogurte, que é uma coisa que eles adoram comer. E a irmã dele começou a vocalizar, fazer os sons assim. Aí o Kanzi, sem ver ela e sem ver o iogurte, ele começou a apontar para a tratadora. Iogurte.
iogurte. Pedindo. Então ele identificou que o som que ela tava falando era referente ao iogurte. Eles Então, sabem. eles conversam. Eles trocam ideia, que pra gente parece um barulheiro. Não, eles estão se Não, eles estão comunicando. trocando ideia. Cara, vocês já viram aquele que é cachorro, que eles compram tipo um padzinho Sim, assim? e ele vai E ele aperta, pisando, assim, né? apertando, Cara, né? mas tem uns vídeos que é o Poodle é um dos cachorros mais inteligentes, né? Poodle, Border Collie, Pastor Alemão, mas o Poodle eu acho que é a mais, assim. Cara, e daí tem um vídeo que o Poodle, assim, é um desses que foi treinado desde pequeno, e daí já tem aqueles pads muito grandes, já troca uma ideia ali complexa. Ele começa a fazer uns questionamentos meio existenciais, cara, e tu assiste o vídeo assim, tu fica meio perturbado, sabe? Ele fica perguntando, tipo assim, o que sou eu? O que sou eu? Nossa, Assim, isso eu nunca vi. cara, é bizarro. Eu fiquei até, tipo, me questionando se faz sentido. Vale a pena vocês verem pra Exatamente. vocês tirarem uma conclusão. Porque eu já vi de labrador, por exemplo, né? E achei até bem complexo o nível, mas eu ainda não estudei, assim, pra ver, né? Pra ver o quanto que é loucura. mesmo Quanto real. Esse aí é um tipo, putz, não lembro o nome, mas tem um canal que é só disso. É o Poodle, todo dia troca uma ideia ali, tipo, quero brincar agora. Daí o dono vai lá e fala, não, brincar mais tarde. Daí ele, tá bom. Aí fica chateado. Então não sei o você quê. tá Só que trocando tem um dia ideia. que ele chega e fica tipo, cara, o que sou eu? Caramba. Que é isso, velho? Tem o caso também conhecido que são dos elefantes, né? Tem até o cemitério dos elefantes. E aí foi filmado faz uns 2 anos, eu acho, o caso de um elefante fazendo funeral. Era um filhote que morreu, e aí a mãe dele pega ele pela tromba, vai arrastando até um lugar completamente afastado, cava um buraco, coloca o filhote lá dentro, com as patinhas pra cima, enterra ele, e o bando inteiro fica lamentando, fazendo aqueles Murmurando. barulhinhos de choro durante 40 minutos. Não é possível. Em volta. É possível. Isso tem. Isso tem documentado. Eu quero ver Tem. isso. Isso tem documentado. É. E aí eles ficam em volta, ali, choramingando. E depois eles saem e vão embora. Cara, o que se passa na cabeça desses bichos? Algo parecido com o que se passa na nossa. Exato. Sim. Vai saber se eles não têm um tipo de visão, sei lá, religiosa. Pra saber se eles não Sim. acreditam em alguma coisa, em uma continuidade da vida. Porque talvez um pouco do que Mano, leva a gente a Deus, fazer cara. isso é questionar assim, por que acaba? Eu não quero deixar de existir. Sim. Por que acaba? Então, esses bichos talvez questionem. Animais fazem rituais. Fazem rituais. Rituais. Diga-se né? de passagem, eles não sabem se tem ou se não tem. Eles podem ser tão ignorantes quanto a Eles gente. podem, exato, exato. Estão chutando. Pode ser que sim. Mas é bizarro. E assim, é muito difícil de entrar na cabeça deles. Como é que você vai saber o que se passa lá dentro, né? Como é que você... E a comunicação Mas é uma talvez em forma algum essencial. momento essa comunicação se aprimore, né? Chegar nesse ponto que tu falou e a gente tem um tradutor pra elefantês ali. É. E Sim. trocar uma Tanto ideia, pô. Um dos problemas que teve com o câncer, por exemplo, é que depois descobriu-se que, assim, para obter mais dados científicos, a tratadora dava um monte de comida pra ele. Ele chegou a ficar mega obeso, assim, com sérios Como problemas, recompensas. como assim. recompensa Isso. pra treinar ele. Então ele era um bonobo mais inteligente do que a média, não são todos que são capazes disso. Você pegou o nerd da turma e ele aprende mais. Mas também teve o problema da ética, de você, assim, dar tanta comida pra ele, desenvolveu diabetes, desenvolveu problema de colesterol. Então, mas é basicamente o que a sociedade tá fazendo com as pessoas, né? Pois é. A gente tem que trabalhar, Sim. ficar estressado, juntar dinheiro pra comer besteira, pra continuar vivendo. Pra continuar Exatamente. vivendo. Somos todos esses bonobos. Exato. E o Kanzi, né, como se não bastasse tudo isso que o Bruno contou, ele ainda aprendeu a fazer omelete Ele fazia seus próprios omeletes. e jogar videogame. Tem vídeo dele jogando Pac-Man. Tipo, Pac-Man. sabendo o que tá fazendo. Jogando assim, indo pra um lado, indo pro outro. Cara, isso Não é jogar conhecido, Pong, sabe? isso. Que é aquele lado. Não, jogando Pac-Man mesmo, desviando dos fantasmas, olhando. Comportamento animal é um negócio, assim, muito doido, em primeiro lugar. Mas ainda é pouco estudado. Porque você tem muita dificuldade, né? De conseguir entender o que aquele animal tá... Enfim, tá comunicando. Sim. Né? Porque
tudo pode ser comunicação. A gente fala, mas a gente gesticula. Sim. Os animais também. Sim, os cachorros, por exemplo, tem várias coisas conhecidas, tipo, ele lambeu o focinho, São o vários rabo. sinais. exatamente, né? Mexer partes diferentes do corpo. Então, os bichos estão se comunicando o tempo todo. E a gente que não sabe. A gente que E a tá gente que- começando a entender um pouco desse comportamento. Daí, voltando agora pro mar, né? Na hora que vocês estavam vendo aí o polvo mímico, eu lembrei das sépias. Ah, Que são que é muito sépia? legais. A sépia é um parente do polvo. Tá. Né? O polvo, lula e sépia fazem parte de um mesmo grupo chamado cefalópoda, né? São cefalópodes, não sei se já ouviu falar no termo. Mas enfim, a sépia foi descoberto um comportamento reprodutivo que, assim, a gente Sensacional. achou sensacional. Quando você tem um macho e uma fêmea ali lado a lado tentando se reproduzir naquela corte, né? O macho cortejando a fêmea, vem outro macho e ele se enfia no meio dos dois. E aí ele divide a cor dele ao meio. A metade do corpo dele virada para a fêmea imita uma coloração de fêmea, porque machos e fêmeas têm cores diferentes. E Não, metade pra fêmea imita do macho. isso, desculpa, É. imita um outro macho. E a outra metade dele virada pro macho imita uma fêmea. Tá. E aí a ideia é confundir os dois Pra atrapalhar aquele cortejo. para atrapalhar o cortejo daquele macho com aquela fêmea. Porque aí o macho fica tentando cortejar esse invasor aqui, achando que é uma fêmea. Enquanto que, na isso- verdade, ele tá conquistando a fêmea. Pra poder Então ele reproduzir tá com ela. enganando o macho que tá desse lado e seduzindo a fêmea que tá aqui. Cara, como é possível? Ele isso, velho? seduz os dois Olha, ao mesmo tempo. A evolução é muito bizarra de chegar Cara, nisso. ele divide Exato. a cor dele ao meio, É. sabe? Passa um risco assim, a metade, né, de um lado fica de uma cor, a outra da outra. E normalmente são aqueles que são menores, que não vão conseguir vencer o outro macho na porrada. Sim. Então ele arrumou um jeito. Ele vai De- vencer na inteligência. Vai ser na inteligência. Nem sempre é o mais forte que sobrevive. É. Às vezes é o mais inteligente, o mais esperto. Oh, e aqueles animais, assim, gigantescos que diziam ter, né? A gente tava comentando antes, acho que era mosasauro e tal, e daí Uhum. tu falou desse sépia. 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 Eu fiquei pensando naqueles polvos gigantes que falavam que tinha lula de não sei quantos Tem até crackers, hoje. Tá? É. Mas isso ainda existe, tipo, mas o mosasauro não. 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 A gente tem algumas linhagens de répteis, vou até mostrar. Olha aí, Aqui. desbloqueamos mais um item Mais da... um item da mochilinha aqui. secreta. Esse é o item que me fez virar paleontólogo. Não sei se você lembra, se você teve um desse aqui. Esse foi o álbum que minha mãe me deu quando eu tinha 5 anos de idade, que você comprava um chocolate, que era o chocolate surpresa Da Nestlé. da Nestlé, e vinha umas figurinhas. Então você comia o chocolate e vinha uma figurinha do lado Isso do aqui é chocolate. tudo coladinho. Isso é tudo colado. de item colecionável. E aí foi graças a isso que eu virei paleontólogo. Massa, Graças cara. a isso. Cara, eu gostava muito de dinossauro, mas eu peguei uma outra época que vinha... Acho que tu ia no McDonald's e tinha aqueles filmes dos dinossauros. Daí O foi- dinossauro da Disney. Dinossauro da Disney, por Nossa, eu era exemplo. aficionado naquele filme. É. Aficionado. E aí, por que eu puxei isso aqui? Porque aqui tem imagens também que me fizeram me apaixonar por esses grandes répteis marinhos. Que demais, cara. Que Até demais. tem embalagem do chocolate que vinha. Caraca, velho. Ó, Vamos ver. galera. Alguém deve estar tendo um momento de nostalgia muito, Muito, vai grande. ter nos cara. comentários. Quem é dessa. 30 a mais tá reconhecendo isso, com certeza. Cara, E aí você comia o chocolate e depois atrás dele você escrevia, atrás desse símbolo aqui do pacote, você escrevia o seu endereço, aí eles te mandavam o álbum pelo correio. tu preenchia, mandava. Você eles preenchia, mandavam. mandava por carta, Cara, eles por te que mandavam ninguém pelo mais correio. faz esse tipo de coisa, né, velho? O Pois aqueles da Coca-Cola, que eram uns alienígenazinha que brilhavam. Então, Aquilo era muito irado, pô. Por que ninguém... Vamos relançar isso Será daí, que as cara. crianças de hoje se interessariam Os por essas adultos, coisas? É, Faz os foda-se as adultos, crianças, né? velho. Foda-se as crianças, cara. por nós mesmos, né? Ah, Que doideira, cara, que doideira. E aí, esse... Hoje em dia, qual que é o maior animal que a gente tem? Tem uns tubarões gigantes e O tal. maior animal de todos os tempos vive hoje em dia, Vive hoje em que é dia. a baleia azul. É o maior de todos. Nenhum dinossauro chegou perto de ter o peso de uma baleia azul. Qual que é o tamanho É. de um bicho desse pra gente também? Até 180 toneladas de peso. Meu Em Deus. tamanho, são até 33 metros.
Tem bicho, tem Mano, é um vertebrado que é até mais comprido que isso. Uhum. Tinha dinossauro que era mais comprido. Tinha Mas quando a 40. gente pega o peso… Você imagina quanto que é 180 toneladas? Cara, é um prédio. É um prédio de 10 andares, 12 andares. Pois Exato. é uma baleia Exato. azul. Uma baleia azul, um bicho vivo, com coração, com estômago, Que tá por aí dando rolê. que tá por aí E dando tem rolê. várias. Ou Tem. tá meio... Assim, já teve pior, porque hoje em dia a maioria dos países bloqueou caça às baleias. Então são animais que de uma maneira geral estão recuperando suas populações, mas ainda assim… Muitos ainda estão em risco de extinção. Muitos ainda estão, porque elas quase foram extintas. Teve, no final do século XIX, começo do século XX, teve uma caça muito agressiva para elas. Mas os Equilibrou, países assim. pararam. E uma das coisas que fez parar foi um disco, né? Que fez diminuir muito a caça às baleias, Sim. pressionar. Mas antes de você entrar nessa, deixa eu contar Antes então. dos extintos. Algumas baleias são cantoras. Né? Existem acho que 5 espécies de baleias que cantam. Tá, pra se comunicar. Para se comunicar. Mas a espécie que é a mais cantora, assim, de todas é a jubarte. E são os machos que cantam. E não necessariamente cantam para atrair as fêmeas. Às vezes eles cantam para se comunicar com outro macho. Né? Mas enfim, na década de 60 que se descobriu que as baleias cantavam. E aí, um dos pesquisadores, né, envolvidos nessa investigação do canto das baleias, ele ficou assim tão encantado, né? Porque elas produzem melodias, sabe? Elas produzem versos. Tem músicas que têm muitos minutos de duração, não é um negócio assim curtinho, sabe? Então são músicas complexas, assim. E aí ele descobriu, ficou encantado, e aí ele decidiu gravar um disco, né, um disco de vinil na época, né, anos 60, e ele gravou o canto das baleias em um vinil. E esse vinil foi comercializado. Caraca, e a galera... E as pessoas começaram a comprar o vinil do canto das baleias, das jubartes, no caso. E aí isso causou uma comoção tão grande nas pessoas, porque as pessoas não tinham ideia de que as baleias eram esses seres tão incríveis que podiam produzir música. O que elas estavam ouvindo era uma música produzida por um animal que estava quase extinto, estava dizimado, assim. Então as pessoas começaram a fazer manifestações Pra proteger... para proibir, né, para parar a caça às baleias. Pô, que incrível, velho. E aí Incrível começou a essa história, popularizar né? isso pelo mundo, e vários países começaram a… Não, não pode mais caçar baleia, não pode mais caçar baleia. Aqui no Brasil foi na década de 70, que veio a lei proibindo Sim. a caça às baleias. Mas tudo começou com essa história da música. Da música. Ah. Pô, que demais. Porque assim, por que as pessoas estão cagando pro meio ambiente? Porque eles não veem... Porque as pessoas acham que os animais são inferiores e que a natureza tá aqui para servir a gente. Sim. Quando você mostra para elas, não, os bichos se apaixonam, eles pensam como a gente, eles sofrem pelos seus filhos, eles cantam, eles têm arte própria. Então as pessoas, então ele é mais parecido comigo do que eu achava. A gente tem empatia. E aí você tem empatia. E aí quando as pessoas têm empatia por uma causa, é o que faz a causa ser movida. É por isso que a educação é tão importante, né? No caso que a gente faz educação ambiental, é mostrar. Porque como que as pessoas vão respeitar, né, algo que elas não conhecem? Então a gente precisa mostrar essas maravilhas do mundo para as pessoas terem essa empatia, né? Sim, perfeito. Tu ia falar alguma coisa antes, acho, do disco? Não, era que falar antes do disco, era que ia falar dos répteis extintos aqui mesmo. Do mosasauro, né? Que Isso, foi perguntado ali. Então, hoje em dia, quem ocupa esse nicho ecológico, esse papel na natureza de grande animal marinho, são as baleias. Mas durante a era dos dinossauros, eram répteis. E aí tem 3 tipos de répteis que ocuparam ao longo do tempo. Isso daí, principalmente. Um deles eram os ictiossauros, que são esses como esse daqui. Parece um golfinho. Tá. É mais ou menos o tamanho de um golfinho? Alguns eram, outros eram bem maiores. O maior réptil marinho de todos os tempos era um desse aqui, tinha 22 metros de comprimento. 22 metros de comprimento. Nossa. É enorme. Assim. E comia o quê? O que aparecesse? Peixe. Peixe. Comia peixe. Também você vê que ele tem um focinho meio fino aqui. Tipo um jacaré, assim. Exato. Esse focinho fino ajuda a comer peixe porque os peixes têm um sistema de defesa que a gente chama de linha lateral. Por isso que é muito difícil pegar um peixe com a mão. Quando você está chegando perto dele, tem uma linha na lateral do corpo, por isso que chama linha lateral, que sente o deslocamento de água, sente a pressão.
E aí ele sente que tem algo grande se aproximando, ele nada longe. Mesmo sem te ver. Fala, vou chegar por trás de um peixe. Não adianta, você está deslocando água para isso. Então, tendo um focinho fino, ajuda você a comer peixe de uma forma que você desloca menos água, porque é mais fino, é mais ágil. Vai com o bico. E chega mais devagar. Os peixes assim. percebem menos, né? Percebe o deslocamento menos. da água. Genial, pô. Um outro bicho que teve uma solução também foi esse daqui, ó. Que é o monstro do Lago Ness, O famoso. elasmossauro. Os plesiosauros, de uma maneira geral. Caraca. Que ele tem um pescoço comprido. Esse parece o pescoçudo da terra, só que dentro da água. Assim, Exatamente, né? parece os dinossauros com pescoço longo, só que... E não são dinossauros esses bichos, são grandes répteis, Grandes répteis. mas que pertenciam a outras linhagens. Sim, mas era na mesma época. Da mesma era época, na mesma época. Mas assim como hoje em dia nem todo mundo é primata, naquela época nem todo mundo era dinossauro. São Sim. outras linhagens. Esse aqui teve o pescoço comprido pelo mesmo motivo. É um pescoço longo que aí o corpo é grande. Esse aqui também chegava a ser maior que um ônibus. E o pescoço pequeno, então curto, né? Então bagunçava o sistema de linha lateral dos peixes. Eles achavam que ele estava longe, que o corpo estava longe. Mas a cabeça chegava ali do meio do nada. E aí E comia a cabeça os bichos. pequenininha, né? Sim. Em relação ao tamanho do corpo. Mas por que esses bichos foram extintos? Porque os dinossauros foram extintos porque, pô, meteoro lá, e aí poeira, Exato. e sol, acabou com tudo, mas esses aí eles estavam na água. Então, ótima pergunta. Primeiro, assim, os ictiossauros, esses que parecem golfinhos, eles não foram extintos com o asteroide, eles morreram antes. Porque no meio do período que a gente chama de Cretáceo, mais ou menos uns 100 milhões de anos atrás, você teve um momento de mudança drástica de temperatura. A temperatura esquentou muito de uma vez. E aí, nesse esquentar muito, isso muda o padrão de circulação de água, muda a distribuição de nutrientes e começa a aparecer outros novos grupos de animais. Quando a água está quente, tem mais réptil na água. Hoje em dia tem pouquíssimos répteis na água, porque a água está muito fria. A água é gelada hoje em dia. Nessa época era bem mais quente. Então passa a ter mais competição. E aí eles foram extintos nesse período. Ao mesmo tempo, nesse período, é que surge o outro grande grupo de répteis marinhos, que são os mosassauros. Se você colocar o mosasauro do Jurassic World aí, vai aparecer. O bicho Eu vi em 3D no cinema, assim, olha, ele vem na tua cara. Exato, aquele bicho lá. Aquele que fica na piscina, Isso. né? Tanto que eu fui assistir junto com o pessoal do meu laboratório de paleontologia e um amigo meu é especialista em dinossauros. Aí quando o mosasauro come o dinossauro, eu falo, meu doutorado comeu o seu, né? Super maduro, né? De fazer meu doutorado ali comendo. Mas esses filmes são realmente bem feitos, assim, né? Tem alguns aspectos que são bons. Por exemplo, na hora que ele abre a boca, mostra que o mosasauro tem dentes no céu da boca. Dente no palato. Isso ele tinha mesmo. Tá. Isso ele tinha. Mas o filme erra ao mostrar o tamanho dele, porque no filme ele tem uns 30 metros de Eles altura. exageraram. E o bicho, na verdade, tem uns 15 metros. Já é grande o suficiente. Já é um ônibus, pra que exagerar mais ainda? Mas geralmente eles exageram sempre no tamanho, né? De vários Até bichos. mesmo tipo do Tiranossauro Rex, assim, eles dão uma... Eles exageram um pouco no comportamento. Até que Sim. o tamanho do T-Rex Até que é fidedigno. é legal. E aqui eu trouxe aqui pra mostrar, ó, esse aqui é um dente original de um mosasauro. Meu Deus. Esse tem mais ou menos uns 70 milhões de anos de idade. Mentira, velho. Isso aí tem. Eu estou tocando num objeto de 70 milhões De anos que estava na boca de um mosasauro e que comeu um monte de bicho. Matou um monte de Eu tô bicho. vivendo o auge do episódio. Isso daqui. Cara. Tanto que você vê Demais, que a né? pontinha do dente, né? Essa é a base, né? Poxa, não tem, né? Quiser provar. Quiser pra- Não, é demais. Botar na Vai ter boca, né? uma bactéria. É. Aquelas bactérias que ficam congeladas e Né, tal. não, Melhor esse não, não né? tem. Vem o Esse não tem. próximo Mas surto. essa daí é a base do dente. Você vê do outro lado, na pontinha, você vê que tá desgastado? Uhum. Você até passa a mão, você vê que tá lisinho, assim. Uhum. Isso é um desgaste natural, não quebrou por conta da fossilização. Uhum. Esse é um desgaste porque o bicho comeu muito. Sim, ia gastando dente. Ia gastando dente. E aí eles trocavam muito esses dentes. Cara, ele é de cálcio, assim, parecido com o nosso? Exato. O dente, ele é formado, essa camadinha que você tá vendo de fora, que é escura, é a coroa do dente, que é esmalte. Uhum. E a camadinha de dentro é dentina. É a mesma que a gente tem, aquela parte Parecido mais com o mole. nosso. Ele tem até um canal ali dentro. Esse é o canal dele, exato. Esse é o canal. Então quando você fala, vou tratar o canal, é pra chegar isso nesse aí. acesso. É. Pra poder chegar
na terminação nervosa. E Mas remover essa ali. coloração é mais ou menos isso. É real. mesmo. É É real. a dele mesma, que era assim em Cara, vida. que bizarro. E isso aqui é interessante porque, assim, cair dente e crescer uma vez é uma característica de mamíferos. Nós temos dente de leite e depois dente permanente. Mas na natureza, a maioria dos bichos nasce dente a vida inteira. Sim, porque ele Caiu o vai. porque vai repouso, caiu o trocando. repouso. A tendência é que nos mosassauros ele trocava cada dente a cada 45 dias, mais ou menos. Então imagina, cada Nossa, tem muito dente então tem por aí. muito dente por aí. Tem muito Quanto dente. que custa um dente desses? Esse aqui trouxe nos Estados Unidos, né? Quando a gente estava fazendo parte do nosso doutorado lá. Esse aqui custou $10. Meu Deus, eu Ainda tá- vou comprar um. Não, pode ir. Cara, né, 70 milhões de anos, De anos. pô. 70 milhões de anos, Exato. pô. É Tá aqui na nossa impressionante. mesa, velho. Agora, Comeu muito bicho. É uma desgastou preciosidade, aqui. né? Você comentou do valor monetário, mas o valor é muito mais do que isso. Emocional. Né? me surpreende ser tão É. barato. É, É pela um valor abundância. Pela científico, quantidade. né? O Exato. valor Cara, é biológico, simplesmente bizarro, velho. E aí ele tem também umas... Você passa até a mão aqui, você sente que tem umas estrias que servia pra dar mais... O dente ficar menos liso, mais áspero, porque aí prende mesmo a presa. Dá uma... Então, no Mosasauro de Jurassic World, mostra ele com o dente. Na hora que ele abre a boca, é um detalhe que pouca gente vê, mas tem dente no céu da boca. Correto. Fizeram muito bem. Outro detalhe muito legal que fizeram no filme foi o fato dele comer qualquer coisa que se mexe. A gente tem fóssil de Mosasauro que no conteúdo estomacal dele, na barriga dele, tem preservados um tubarão, um peixe ósseo, uma ave marinha e um outro Mosasauro. Ou seja, na refeição mais recente dele, o que ele comeu nas últimas 2 semanas, ele comeu 4 linhagens diferentes de animais. O bicho comia o que vier. Esse bicho... Ave. Moscou na exato, beira do rio. moscou ali, tava ali em cima do mar, opa, flop. Tem dinossauro. E o dinossauro, o que ele tava fazendo? Nadando de um lugar pro outro. Morreu. Esses bichos, se ainda existissem hoje em dia, as praias seriam muito mais perigosas. Ah, eu imagino que sim. Tubarão não é nada perto disso. Porque tubarão, ele não preda a gente. Ele normalmente tá ali e faz aquela mordida de reconhecimento. Então são raros os casos de acidente. Uhum. Se Mosasauro existisse, provavelmente seriam muito mais comuns. E provavelmente ele predaria a gente. Ele pegaria pra comer mesmo. Se tivesse, né? Devorar. Meu Deus, ia ter que ter tipo uma proteção oceânica se a gente quisesse no mar. Mas aí provavelmente a gente nem iria no mar. Provavelmente a gente iria muito nem menos no mar. Nem existiria surf. Exato. Assim, a gente vai pra lugares perigosos hoje em dia. As pessoas pulam de paraquedas, as pessoas se arriscam. Eu Então, pulei 3 vezes já. então mas O ninguém pessoal faria. surfa em Nazaré. Então, não, o pessoal não faria coisa perigosa. Faria. Ser humano, assim. O pessoal vai ver o Titanic. Vai ver o Titanic. É mais irado. Pode. Imagina o cara surfando em Nazaré assim e vem um mosasauro. Fugindo do mosasauro, velho. exato. Puta merda. Com emoção, né? Pô, alguém tem que fazer um filme assim. Velho. Pois A é. gente tá com criatividade. Cara, e não tinha um tubarão gigante que a galera falava? Tem gente que Tem. fala que ainda existe Pois esse... é, o Megalodon. pois é. Né? Megalodon. O Megalodonte. O Megalodon, ele foi o maior tubarão predador que já existiu, né? Ele existiu, de fato. Ele existiu. existiu. Ele já é bem mais recente do que o que a gente tá falando aqui, né? Dos répteis da era mesozoica. Ele não conviveu com os dinossauros. Não conviveu, já é dentro da nossa era geológica atual, né? Que é a era cenozoica. E... É um bicho de mais ou menos 5 milhões de anos atrás. mais Ok. ou menos. É. Tem bastante, bastante tempo atrás, mas os dinossauros são 60, 70 Em milhões de termos anos. geológicos, viveu ontem, assim. E aí as estimativas dele de tamanho sempre variavam, porque no caso dos tubarões e das raias, como eles são peixes que têm o esqueleto cartilaginoso, o esqueleto é muito difícil de fossilizar. E aí Se desfaz. Sim, se decompõe mais facilmente. Então, geralmente, quando a gente encontra fósseis de tubarões, de raias, né, de seus parentes ali mais próximos, a gente encontra dentes e vértebras, que são materiais mais calcificados. E aí, só com o dente ou com uma vértebra, é um pouco mais difícil estimar o tamanho. Claro que dá, né? Então, tem muitos estudos, mas não é aquela coisa ali muito precisa. Não é igual ter o esqueleto completo, que é Mas- exatamente o tamanho do bicho. Mas girava em torno... De 15 a 20 metros de Nossa, velho, pra um comprimento. tubarão, Pra um né? tubarão. O maior tubarão de hoje em dia, que é o tubarão branco, a gente tá falando de bicho de 6,
Tubarão predador, né? Porque a gente tem predador, o tubarão-baleia. O tubarão-baleia é o maior tubarão que tem na atualidade. Só que ele é filtrador. Nossa, eu vi um vídeo, acho que é um tubarão-baleia e um labrador. Vocês viram esse vídeo? Não. Cara, nadando lado a lado? Não, tipo, eles se encontram no barco. Tipo, tem um labrador. O tubarão-baleia, ele é pacífico, né? Sim, ele se não é alimenta de predador. plâncton. O tubarão-baleia, tipo, vem na... Não é IA, gente, tá? Sim. O tubarão-baleia, tipo, vem na beira do barco e o labrador, e eles, tipo, tocam focinhos. Aí tu fica assim, tipo, cara... São curiosos. É um encontro de espécies mais aleatório do mundo. Assim, é um vídeo que chega a ser emocionante, né? Sim. Só vendo a minha pasta de vídeos mais fodas da vida, assim. E é um bicho gigantesco, né? Ele pode chegar até 18 metros de comprimento, Nossa. o tubarão-baleia. Só que é um animal filtrador. Pacífico, Agora imagina um megalodon com esse mais Desse ou menos tamanho desse todo. tamanho. Imagina o que não comia. Mas tudo que se predador, mexia. tudo. Exato. Ele caçava baleias, né, e golfinhos que viviam naquela época. Eram baleias menores, assim. Baleias de 4, 5 metros de Então comprimento. ele era um grande predador. É o peixinho dele. O peixinho dele. Mas e por que tem essas teorias de que ainda existe? Pode existir algum bicho muito grande que a gente ainda não achou nesses lugares escuros aí? Então, dificilmente, porque lembra que a gente estava conversando que o mar profundo, ele tem poucos recursos, né? Sim. Pouca biomassa, né? Por conta, não tem a produção primária, não tem luz, aquela história toda. Geralmente, bichos grandes, eles precisam se alimentar mais. Uhum. Então, não tem uma biomassa suficiente para sustentar, né, um corpinho daquele tamanho. Uhum. E tem outra questão também, né? Teve esse papo aí de que o megalodon pode existir nas profundezas e tudo mais. Mas, assim, peixes cartilaginosos, né? Que é o caso de tubarões e raias, eles podem viver até no máximo uns 4.000 metros, o que é bastante coisa, né? Raras espécies conseguem chegar nessa profundidade. Uma raia, que é a detentora do recorde de maior profundidade entre os peixes cartilaginosos, mas não abaixo disso. Uhum. E aí você perguntou, da onde que veio essa história de que ele ainda existe e tal? Vem de documentários falsos. A galera faz um sensacionalismo. Exatamente. Há uns tempos, assim, isso acho que desde o começo dos anos 2000, mais ou menos, né? Esses grandes canais de TV a cabo de vida animal, eles começaram a lançar documentários falsos. E aí, Mas não era o objetivo de enganar. Era o objetivo de Entreter. fingir. E se fosse, verdade? Então tem um famoso que foi o dos dragões. Onde um cara encontra um dragão congelado. E aí ele mostra, olha só a biologia do dragão. Por isso que ele cospe fogo. Ele tem essa glândula que solta um gás. E essa glândula que dá isso. Só que assim, não, era ficção. Porra, mas daí os caras estão de sacanagem. Então, só que você tá vendo no Discovery Channel. Sim, pô. E aí no começo do documentário aparecia, esse é um documentário ficcional. Sim. E no final também. Pra quem tá trocando o canal? Caiu ali, caralho, dragão! Encontraram um dragão e faziam reconstruções dele e tal. Mano, teve um sacanagem. Não, teve um monte de tem gente. até um nome pra Devia isso. ficar exposto o tempo todo, tipo, matar. Assim, Exatamente. cara, isso é ficção. É ficção. Exatamente. É ficção. Em inglês, né, documentário chama documentary. E esses documentários falsos são chamados de mockumentary, porque mock em inglês é imitar. Tipo, zoeira. Zoeira, né? Então é um documentário da zoeira, um mockumentary. Só que é como o Bruno falou, eles sinalizam que é um documentário falso, fictício, E todas em aquelas letras imagens miúdas. maravilhosas, aquela voz. Exatamente, letras miúdas no comecinho ali, quem tá trocando de canal, né? E eles fazem um negócio tão bem feito que eles inventam os pesquisadores falsos. E eles colocam o nome do instituto que o pesquisador falso trabalha. E aí aparece a cena do cientista, né? Fulano de tal, que trabalha Mas é muita em tal… sacanagem. Então. Pois é. Muita sacanagem. E aí ele fala… Tal. E tem o mockumentary do Megalodon, onde eles mostram supostas evidências de que ele ainda existe. Só que é um documentário falso. Mano. Só que isso zoou Nossa, tudo. eu tô com medo agora de acreditar em alguma coisa falsa. Não, isso que Vou ligar pra vocês, Nem tá? existia Tá bom. IA naquela época, né? Hoje em dia, com inteligência artificial, você pode criar assim, em 2 Dá pra minutos. forjar Dá pra imagens forjar. reais falsas. Exatamente. E aí hoje, quando você vai pras redes sociais e você vê uma galera falando que o Megalodon ainda existe, eles usam cenas desse documentário falso.
E daí E a pessoa aí- passou a vida acreditando. Entrou na cara. cultura pop. Aí tem o filme, né, do Mega Tubarão, com o Jason Statham, que, tipo, mostra ele vivendo na Fossa das Marianas. E tubarão nem consegue viver tão fundo assim, né? Ah, mas daí os caras estão tipo, foda-se. né? Mas aí, beleza, é um filme. Não, mas um filme, beleza. Mas aí é marcou algo. muito, acabou sendo um desserviço mesmo, né? O que É. era só pra entreter, acabou virando um desserviço. Tem uma cena, desculpa, mas é maravilhosa. É Do pra dar Mega risada Tubarão. do Mega Tubarão 2. Que é quando o Jason Statham tá lá a 7 quilômetros de profundidade. Aí começa a subir água, né? Onde ele tá, assim, vai subindo. Aí ele tem a ideia de sair nadando até o outro submarino. Então ele começa a soprar pra soltar o ar do corpo. Tipo, como se fosse Como se funcionar a 7 fosse quilômetros. só que o ar do seu estômago, do seu intestino, você Do tá seu cheio. ouvido. Do seu ouvido. Entre as coisas. Entre um órgão e outro. O ar da corrente sanguínea. Tem essas bolhas. Né? Aí ele sai nadando a 7 quilômetros de profundidade. Aí ele chega no outro ponto. Pô, eu odeio filme sem plausibilidade, pô. Eu também Faça o não. que quiser com o filme. Cara, tem filme, tipo, muito Exato. surreal, mas tem plausibilidade física. Exato. Pô, sei lá, Interestelar é maravilhoso. É maravilhoso. Tem um nível de A plausibilidade. chegada mesmo, maravilhoso. né? Isso, pô. A chegada. Agora, esse eu não assisti, ele foi sozinho Eu no fui só assim. cinema. Eu queria fazer vídeo sobre, mas não. Esses aí eu não consigo. Eu não consigo imaginar. Mas tu queria pela. Pra fazer vídeo, pelo porque as pessoas falam, fala sobre Mega Tubarão. O cara veio no filme aqui assim, né? ó. É, tipo isso. Eu levei meu caderno, inclusive, e falei, nossa. Puta que ó. Não, e Acabou assim, a caneta, praticamente, né? eu tava- Todo mundo curtindo, as crianças gritando aqui, o cara assim, muito massa, e ele aqui, ó. Eu tava no final do meu doutorado e ele, vamos no cinema pra ver Mega Tubarão 2. Eu falei assim, eu não vou deixar de terminar aqui meu doutorado Sobre coisas que existem. pra ver esse negócio. Ah, então eu vou sozinho. Eu falei, vai sozinho. E foi foi, e mesmo. voltou assim, desolado. Pô, tô triste, pô. É, mas acaba trazendo um pouco de. E aí tem outras coisas. Por exemplo, no filme, o Mega Tubarão vive abaixo da Fossa das Marianas, porque eles chegam lá na fossa e tem uma fumaça. E aí você atravessa a fumaça, aí você vai o habitat do Mega Tubarão. Existe vida abaixo do da- ponto mais das profundo. Só que assim, a gente já foi até a depressão Charlie. A gente sabe que, Não, tipo, ó, chegou o chão, acabou. Mas pode ter algum buraco. Ah, não, porque É. vê com ressonância, né? Dá pra saber. É, Daria pra não. saber se tivesse um buraco. saber. Daria pra Não saber, tem, não exato. E não tem tem. fumaça embaixo d'água daquele É. jeito. Então você até perguntou, quais as chances, né, de ter um bicho muito grande, né, no mar profundo e tal. Então, assim, como a gente falou no começo, o mar profundo ainda é muito desconhecido, né? Então tem muitas espécies aí para serem descobertas. Mas quando a gente fala de bichos gigantescos, né, ou de bichos extintos que poderiam estar ali ainda, é muito difícil. Muito né? improvável. É, muito porque, improvável, por altamente exemplo, improvável. Lula gigante, que vive no mar profundo, é enorme, então existe o gigantismo abissal também. Algumas linhagens que desenvolvem tamanhos enormes. Mas Lula gigante, colossal, é conhecida faz muito tempo. Tanto que ela morre, e aí partes dela boiam. E aí o pessoal, os marinheiros antigamente, encontravam aqueles tentáculos enormes e achavam que era um monstro, que era o Kraken. Entendi. Por isso que o Kraken tem tentáculos de Lula gigante, porque ele é baseado em Lula gigante. Tipo, sei lá, o monstro do Lago Ness deve ter alguma explicação de O algum monstro bicho do que Lago aparece. Ness é isso aqui, é o... Esse bicho ali. O né? Elasmossauro, né? Parecido aqui, cadê? Esse aqui. Sim. Só que tem fóssil na Inglaterra, ali aliás, no Reino Unido, de plesiosauro. Então, provavelmente foi isso, que alguém encontrou em algum momento um fóssil desse, ou alguém quis inventar Aí só a algum história. pescador foi pescar e morreu e não voltou. Algum viu, Exato, passou porque- um ar barbatana e bateu um vento. Aí alguma coisa. E tem o pessoal também no Monstro do Lago Ness, é clássico, um famoso hoax, que é tipo, pra enganar. Uma pegadinha. É uma fake news do começo do século XX, que fizeram um submarino e colocaram na partezinha ali do submarino, né? Fica virando... A cabeça. Colocaram a cabeça dele. Cara. E aí tirou aquela foto lá de longe, com a resolução mega baixa, e falou, olha a prova de que é o monstro do Lago Ness. É uma foto, né, que foi que comprovadamente, né, é mentira. Depois pegaram né, quem foi o cara que fez. e tudo sabe mais, até assim. o cara que fez a pegadinha. Mas aí tem gente que até hoje visita Até hoje o vai no Lago Lago Ness Ness. e acha que vive um plesiosauro. E lá. não tem como viver, porque também as pessoas acham que é possível ter um bicho, 2 bichos. Cara, pra você manter uma espécie, você precisa de uma população mínima viável. Porque precisa ter diversidade genética entre si.
Sim. Senão, você, com uma doença que vem, ela morre. Mas quanto tempo vive um bicho desses? Vivia? Então, não, ele poderia viver por, assim, uns plesiossauros talvez vivendo por 30, 40 anos Não é de vida. tipo, sei lá, 200 anos. Não vivia tanto, não. Os animais nunca vivem tanto por causa do metabolismo, né? Tem metabolismo Alguns rápido. vivem. Você tem bicho, tem tubarão hoje que vive 400 anos. Tubarão da Groenlândia. 400 anos. É o vertebrado que vive por mais tempo, assim. 400 anos. Caraca, velho, 400 anos, mano. Exatamente. Quando Ele a não gente... cansa, não? Pois é, né? Imagina, 400 anos. E como que a gente sabe disso, né? Sabe quando você corta uma árvore e você tem aqueles anéis? Os anéis de crescimento. São anéis de crescimento que você conta ali. Quantos anéis tem, você consegue estimar a idade da árvore. Os peixes, de uma maneira geral, têm estruturas neles que você faz um corte, né? Pode ser uma vértebra, no caso de peixe ósseo, pode ser um otólito, que é uma estrutura calcária que eles têm aqui na região do cérebro, enfim, que você corta, você consegue contar e estimar. E aí, por conta desses estudos, a gente sabe que o tubarão da Groenlândia pode viver até 400 anos. Existem invertebrados que vivem mais, tem umas esponjas, né? Esponja barril, que também vivem vivem séculos, né? Não, mas daí, com todo respeito, mas não é um bicho sem graça, né? Tipo, tudo bem, tá, esponja e tal, mas tipo, porra, um tubarão de 400 anos. Tubarão da Groenlândia. Porque um bicho mais estático, assim, não é tão impressionante viver muito. Tipo, uma árvore de 1000 anos, pô. É absurdo mesmo. E é um estudo recente que mostrou isso. Fascinante. Então, a gente tem alguns animais que são centenários mesmo. E tem um também, que parente dos corais, né, que é potencialmente imortal. É uma água-viva. A água-viva, até brinca que é a água-viva imortal. Tá. Como assim potencialmente imortal? Potencialmente imortal, porque assim, você pode ser comido, você pode ser devorado. Mas se nada disso acontecer, ela pode viver pra sempre. Mas se ela isso não faz nem comida. sentido, velho. Então, como que ela faz? É porque são animais que eles têm ciclos de vida, então eles se transformam. Então ele tem a fase de pólipo, né? Ele tem a fase de água-viva, que solta um pedacinho dele como água-viva, e depois se reproduz e normalmente morre por aí. Só que essa água-viva consegue reverter e voltar a virar de novo pólipo. E ela fica... É uma fênix? Ela reinicia, exato, é tipo uma fênix. Ela reseta. Ela reseta. Buf, reset do PlayStation. Buf. Mas e as células? Ela, tipo, troca e fica outras... E continua regenerando. E continua regenerando. E continua regenerando. Pensa que você poderia voltar a ser bebê. Exato, é como se você voltasse. Benjamin Button. O estranho caso Pô, de quantos Benjamin nomes Button. bons pra água-viva? Eu tenho que dar nome pras espécies. pois é, Água-viva tá. Fênix ou água-viva Benjamin Button. Cara. Por isso que a natureza é fantástica, né? Tem esses casos, assim, que a gente fica boquiaberta, né? De ver. E aí, hoje em dia, o jeito que a gente lida com as coisas, o jeito que funciona a vida moderna, a gente tá acabando com algumas espécies de fato, tipo, é real o nosso impacto? Por quê? O que acontece? Muitas coisas, né? São muitos impactos. Você tem a destruição de habitat, que ocorre nos habitats terrestres, então desmatamento, né? E no habitat marinho você tem caça, você tem pesca excessiva, né, que a gente chama de sobrepesca. A gente comentou da caça às baleias, por exemplo. Quase que as baleias acabam. Quase que não sobra baleia aqui, né, pra gente observar hoje, por conta dessa caça. Então, tem a caça excessiva, tem a pesca excessiva, tem a poluição. Tem a poluição por exemplo, derramamento de óleo, né, acidentes em plataformas de petróleo. Mas isso é cada vez menos comum. Não. Não? Isso é cada vez menos noticiado. Exatamente. Tipo, se tornou normal. Hoje o que acontece assim, em relação à pesca e caça, você tem um controle, né? Então, os países dentro do seu território, dentro do seu mar territorial, tem algumas leis ali. Agora, o quanto que essas leis são efetivas, né? Porque aí tem um problema de fiscalização e tudo mais. Aí é outra história, mas sim, os países têm leis. O Brasil tem excelentes leis ambientais, mas a gente não consegue ter uma fiscalização para ver se essa lei está sendo cumprida. Aqui em Floripa, a fiscalização são os pescadores, porque se tu for surfar na época da tainha, amigo, tu vai levar uma facada, velho. Tu vai, no mínimo, apanhar de pedaço de madeira. Tu vai, a galera que
É bem ferrada. Pô, e o papo do canudinho com a tartaruga, Pois isso aí faz sentido? E aí era o ponto que eu ia chegar, né? Que pra gente, grande assim, ameaça. a grande ameaça ao ecossistema marinho é o lixo plástico. O lixo plástico. Por quê? Porque o plástico, ele tá aí sendo produzido em larga escala a partir mais ou menos da década de 60. Então, se a gente for ver, não faz tanto tempo assim. E todo o plástico que começou a ser produzido décadas atrás vai continuar no ambiente por centenas de anos. Uhum. Então, o que acontece é que o plástico, ele é um material muito barato, muito maleável. A gente não vive sem plástico. É muito útil, essa é a realidade. É útil para várias Olha aí, ó. coisas. Aqui, a gente tá exatamente, armazenando trouxe no aqui plástico. O nosso celular tem vários componentes. Plástico, Aqui. isso, tem plástico, Então, exato. ele realmente causou essa revolução, né? Que impulsionou mesmo o nosso desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, é um material que tá aí, que não se decompõe facilmente. E a gente gera muito plástico. Então, hoje no planeta, a gente tem ilhas de plástico. Como assim, Enormes. ilhas? Tem No meio do algumas oceano? no meio do oceano. Tem algumas regiões onde você tem um encontro de duas correntes oceânicas contrárias. Então, uma vem em uma direção e a outra vem em outra. Aí forma um vórtice. Só que as correntes oceânicas, Mentira. elas carregam lixo. Ó, tá vendo essas fotos aqui? São ilhas de plástico. São extensões, como se fosse um Chega a ter território. quilômetros. Tem uma delas, se não me engano, que é do do estado de São Pacífico. Paulo. O quê? Do estado de São Paulo. A mais famosa delas, que é do norte do Pacífico, é do Meu. tamanho da França. É uma ilha do tamanho de um Mentira, pô. país, De um país. de um formada por Cara, vocês estão plástico. brincando, velho. tamanho- Não é? Aí, tá vendo? Mano, Ali tem ninguém a parte fala disso. Ninguém fala disso. das correntezas, tá vendo? Tá vendo Então, as correntes Elas ali? criam esse vórtice aí e aí vai acumulando nesses pontos. Corre o risco de eu ficar velho e falar, vou velejar até a África, né? Vou curtir aqui, atravessar o oceano e eu me deparo... Com cruzar uma no meio ilha. do caminho. Exatamente. Exato. Mano, não é possível. E aí né? tem um estudo que é assim, uma projeção, né? Uma estimativa de que se a gente não parar de produzir tanto plástico, em 2050, no mar vai ter mais plástico do que peixe. Então tem umas projeções bem Mano, tem muito peixe no catastróficas. mar. Então, pois Tem é. muito plástico também. Pois é. E aí, como se não bastasse o impacto do plástico em si, apesar dele demorar para se degradar, ele vai, né, eventualmente se degradando, ele vai se quebrando. E aí ele se quebra em partículas menores que a gente chama de microplástico. Aí começa mais um problema. Aí é um outro Mais problema, severo porque aí os animais começam a ingerir microplástico e isso vai passando pela cadeia ecológica. Tubarão, por exemplo, deve estar cheio de microplástico, porque ele vai se alimentando de peixes que se alimentaram de outros bichos que estão contaminados com microplástico. E cada vez mais o bicho maior vai juntar mais plástico. Porque ele come Exatamente. muitos Vai bichos pequenos. Exato, acumula mais. E aí, né? no final das contas, a gente come plástico, a gente respira plástico. Cada vez mais a gente vê estudos sobre microplásticos. Eu, na Fundação Santo André, onde eu dou aula, junto com as minhas alunas, a gente está estudando a presença de microplástico em água do mar, em moluscos que são comercializados, né, em mexilhão, por exemplo, e em peixes. Mas assim, a gente já está encontrando. Cara, mas a gente é burro? Tipo, como espécie? A gente toma atitudes pouco inteligentes como espécie. Mas Porque tipo, agora a hora que descobrem isso, você, cara, ó, tá, o que a gente tá comendo tem microplástico, tá, galera? Vamos parar. Vamos parar. Cara, tem como parar? Tem. Porque Muito assim, fácil. a maior parte do plástico que tá no mundo é o que a gente chama de plástico de uso único. Tá. E aí você falou do canudinho. O canudinho é um plástico de uso único. Você usa ali, joga fora, acabou. Ele levou a fama, mas na verdade tem um monte de copinho de uso único, né? O filtro Colher. da bituca de cigarro, por exemplo, tem um monte de plástico Já não devia ali. existir. Então é muita coisa, assim. E aí, se a gente conseguisse diminuir pelo menos o plástico de uso único, ia ajudar muito. Então, assim, Porque por mais essa que é a isso aqui campanha. tem plástico, mas você vai usar isso aqui por muitos anos. Não, isso aqui não é descartável. Isso aqui não é descartável, você consegue Né? reaproveitar depois. Sim. Agora, e o negocinho que você usou uma vez e já jogou? E uma coisa que eu sempre falo também é que a gente fala, vou jogar o lixo fora. Não existe fora.
Você não joga lixo fora, você só muda ele de lugar. Fora do planeta, pô, dá pra jogar. Aí fora do planeta tem o lixo espacial. Já tá tem rolando. lixo Já tem espacial. um monte Já tem um de monte. lixo Tá, espacial. mas da onde que vem esse lixo espacial? De satélite, que Foi desativado. estações, Exato, é. de Tá, mas isso aí missões tem antigas. espaço. Aí tem espaço. Mas a Terra acaba atraindo de volta. Tanto que é um problema. De vez em quando acontece. Caiu um pedaço de... Aconteceu recentemente, acho que no litoral de São Paulo. Pô, tem um filme. Caiu um parafuso no carro do cara, no teto do cara. E aí depois quando vê, é um parafuso de lixo espacial. Mano, podia ter matado o cara. Podia ter matado alguém se cair em cima disso. A gente jogou Pode dar um lixo pra processo, fora. né? E por força quem? Ah, dá pra descobrir de quem que é esse parafuso. Então. NASA, escrito atrás. Então, Né? e é muito complicado, né? E assim, o Brasil tá muito atrasado na política de gestão de resíduos sólidos, né? A política de lixo. A gente produz muito lixo, assim, absurdo. Sacolinha plástica. Sabe, sacolinha não deveria existir. Você falou do cigarro, né? Mas fazendo uma pergunta assim que pra mim parece meio óbvio, mas não dá pra chegar tipo nessa ilha de plástico ali, pegar esse plástico, derreter e fazer Mas aí, plástico. se você derrete, você tem as emissões. De poluição. de Não, mas daí não dá, queimar o você tem que me ajudar. plástico. Então, sabe uma ideia que já tiveram? Já Difícil. falaram pra gente assim: joga num vulcão. Aí o vulcão Absorve. parece uma ideia ótima. Só que a queima desse plástico, ele vai jogar tantas toxinas no ar que as populações que vivem próximo de uma Groenlândia, por exemplo, Vai morrer. vão morrer É. por causa disso. Porque Se a gente poluição levasse ele pro espaço, derrete e traz de volta. Ou assim, ou joga pro espaço. Dá pra fazer. O problema é que é muito Não, mas caro. daí vai ficar muito feio o nosso Não, aí nossa você galáxia. joga pro espaço profundo. É mais caro ainda. Mas É aí muito você tá caro pensando fazer isso. no plástico que já tá no planeta. Só que diariamente a gente tá produzindo mais. Mais e mais Então, e assim, mais. parar de produzir os de uso único, por exemplo, Já é o primeiro passo. é o primeiro passo, é a E é o mais saída. importante. E a gente tem um projeto de lei tramitando no Senado desde 2022, que é para reduzir plástico de uso único, para acabar com sacolinha, com copinho, mas tá parado no Senado. Por exemplo, tipo, copinho, tu tem como fazer de papelão. Papelão é menos. Dá pra fazer. Dá pra fazer, Assim, a ideia... Sacola O de dia de papel. papelão é uma merda. A ideia é reduzir. Por exemplo, será que a gente sempre precisa de um canudo? Eu não uso canudo. Eu acho. Então. eu ia fazer Será um que se comentário você for, por desnecessário. exemplo, comprar, sei lá, vai numa farmácia, precisa comprar um remédio. Você precisa pegar uma sacolinha só pra condicionar aquele remédio ali? Cara, teve uma coisa que eu vi outro dia que eu fiquei pensando assim, a loucura que é. A gente compra esses, por exemplo, produto pra limpar a casa e, cara, pô, é um trambolho, né? Sim. E aí, se tu for ler a composição dele, a maioria das vezes ele é tipo assim, 80% água, 90% água. Por que demônios não fazem tipo um Solúvel. pó? Que daí tu mistura com água em casa e tu usa um recipiente que tu já tem. Exatamente. Tipo, cara, Mas a eu gente, sou um gênio? a gente Pô, precisa ninguém pensou dessas nisso. soluções. Existe solução. Né? Existem soluções. Então, assim, tem países que estão mais avançados nessa política, outros que estão bem atrasados. O Brasil está muito atrasado. Assim, nessa questão de poluição por plástico, a gente é um dos mais atrasados. Né? Só para você ter uma ideia, o Brasil, ele é o 4º maior produtor de plástico e o 8º maior poluidor por plástico. Meu Deus. Então a gente tá duplamente nesse Isso pra ranking ter aí. um PIB bosta e o país tá meio que Exato. afundando. Que não tá nem impulsionando. valendo a pena. Não tá valendo a pena, não tá Cara, impulsionando vocês tão a nossa me deixando economia. Com clima Não, mas dá raiva mesmo. Sabe outra coisa que dá raiva? Você que mora, né, numa cidade aí que tem praia. A gente sabe que em algumas festas, né, de final de ano e tal, o pessoal suja a praia, né? Vai, enfim. Cara, as prefeituras gastam milhões pra limpar as Sim. praias. E normalmente, diga-se de passagem, fazem um serviço bem feito. Tipo, Sim, limpam. chega 2 dias exatamente. depois. Esse zerado. serviço de limpeza de praia custa muito caro. Porque é o serviço de tirar. E aí, onde você vai jogar? Tem a questão dos aterros sanitários, tem um monte de coisa. Custa muito caro.
era melhor pegar esse dinheiro e investir, né, em prevenção, entre aspas, né, em desenvolver produtos que vão ser menos danosos para o ambiente, investir em educação ambiental, investir no saneamento básico de qualidade, Mas aí eu investir acho num que é aterro quase sanitário. utopia, né? Porque tu já foi num evento desses na praia, pô? Já. Tipo, se tu olhar pras pessoas que estão lá, tu vai ver que não tem como tu educar elas muito pra elas não difícil, emitirem lixo. Tipo, eu já fui, tipo, sei lá, dia 5 de janeiro em Balneário Camboriú. Cara, 3 da manhã, praia lotada com gente bebendo. Tipo, 5... Cara, praia lotada, 3 da manhã. E é um nível de pessoas com um nível de educação, assim, as coisas que aquelas pessoas prezam na vida, que não tem educação que vai chegar, na minha opinião. Sim, tipo, não tem o que fazer. Educação ambiental é complicada mesmo, né? Mas tem outras questões, assim, por exemplo, tem cidade litorânea que não tem aterro sanitário, que tem um aterro que a gente fala que é um aterro controlado, que não é o ideal, e tem lixões a céu aberto. O Brasil tem pouco mais de 1.000 aterros sanitários e 3.000 lixões a céu aberto. Detalhe, lixão a céu aberto é proibido por lei. E a gente tem o triplo de lixões a céu aberto do que de aterro sanitário, que é o correto. Mas quem faz esse lixão a céu aberto é uma empresa que recolhe o lixo e simplesmente joga. Aí tem empresas, tem setor prefeituras. público. Mas não dá pra eu chegar lá, tipo, opa, rapaziada, eu quero fazer uma denúncia aqui, ó. Tem, aí a pessoa paga uma multa e tal, aí É um problema, cara. Fora a questão do lixo também, você tem um outro problema que afeta muito os oceanos, que é um pouco mais de longo prazo, mas tem sido cada vez mais curto, que é a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global. Aí você fala, por que aquecer é ruim? Primeiro, porque como a gente aquece? A gente aquece lançando principalmente carbono na atmosfera. O oceano absorve boa parte desse carbono de volta. Então, boa parte do que a gente está lançando na atmosfera vai para o oceano. Como? Ele absorve através de reações químicas, através de animais que puxam o esse carbono. fitoplâncton que usa, né, Faz o a CO2. O que é fotossíntese? Você puxa gás carbônico e solta oxigênio. E para onde vai esse carbono depois? O bicho morre. E quando morre, ele é decomposto, solta na água. E aí, uma vez na água, esse carbono começa a se reagir com íons de cálcio, forma um carbonato de cálcio. E aí que é uma substância que deixa a água do mar mais ácida. Afeta o pH do mar. Com uma água mais ácida, ele roubando também esses íons de cálcio, sobra menos para os animais que fazem concha. Produzir concha, fazer. E aí esses animais que produzem concha, tem tantos moluscos que são grandes, quanto foraminíferos, são bem pequenininhos, eles são a base de muita alimentação de muitos organismos. E eles morrendo, então pensa, a pirâmide. Você tira da base, o de cima vai cair. Sim. Começa a quebrar toda a cadeia alimentar. Isso leva à extinção. E aí, para você ter uma ideia, todas as vezes na história do planeta que você teve um aumento súbito de gás carbônico na atmosfera, você teve extinções em massa. A dos dinossauros, que foi o asteroide que caiu aqui e matou eles, não foi a pior. A pior aconteceu antes deles existirem, que foi mais ou menos 250 milhões de anos. Foi numa época que a gente chama de Permiano. Nessa época, vulcões lançaram uma quantidade tão absurda de gás carbônico na atmosfera que a concentração subiu de 400 partes por milhão para 2.500 partes por milhão. Então aumentou muito. 5 vezes. Sim, e por conta disso, mais ou menos 90% das espécies desapareceram. De cada 100 espécies... Tipo, quase acabou a vida. Quase acabou a vida por conta disso. Só que qual que é a questão? Isso demorou, de 400 a 2.500, demorou um período de 75 mil anos para acontecer. Hoje nós estamos lançando a uma velocidade 64 vezes maior na atmosfera do que nesse período. Tá, e a gente tá em quantas partes? A gente acabou de ultrapassar as 400 partes. Estava em 280 antes da Revolução Industrial. Aí foi aumentando, a gente tá em 400. Gente, Revolução Industrial foi ontem. Foi na ontem, história, tipo, né? Na nossa história recente. 1800 e pouco, isso? Exatamente. Então, assim, nunca na história do planeta teve um aumento tão súbito quanto o que está acontecendo agora. Então, se esse aumento, que foi muito rápido, geologicamente falando, demorou 75 mil anos, a gente precisa parar
frear um pouco essa velocidade. Parar tá muito longe, mas primeiro frear a quantidade de novas emissões. Por isso que ambientalistas, cientistas do mundo inteiro falam em frear as emissões de carbono. E como é que você faz isso? Primeiro, deixando de usar combustíveis fósseis, petróleo, né, carvão, gás natural, em prol de usar, por exemplo, etanol, que a gente tem aqui no Brasil. Mas assim, o que eu posso fazer? Porque a sensação que eu tenho é que eu não posso fazer nada. Porque eu dependo... Sim. Tipo, cara, eu vou no posto, eu preciso abastecer. Sim. Tipo, me deem carros elétricos que não custem uma fortuna, beleza? É uma das coisas, exato. Exatamente. Essa é uma das coisas. Mas nem sempre também, né? Porque eu vi que tem vários carros elétricos que não valem a pena. Porque pra ele ser produzido, ele emite tanto carbono que tu pode andar a vida inteira com ele que nunca vai compensar. E nos Estados Unidos tem umas questões que são absurdas, né? Às vezes tem carregador de carro elétrico que é uma usina a carvão. Isso. Então você tá queimando carvão para gerar energia elétrica, mas o seu carro elétrico não, né? Ser sustentável é um desafio. Eu lembro que quando a gente estudou junto, teve um professor nosso que um dia ele entrou na sala de aula e ele apagou a luz e acendeu. Do nada, assim, antes de entrar na sala, apagou, acendeu a luz e ele falou: toda vez que a gente apaga ou acende uma luz, a gente tá matando uma onça pintada. Aí a gente, professor, que é isso? Não sei o quê. E aí ele tava falando do impacto da hidrelétrica, porque para você construir uma hidrelétrica, você desmata uma área, tal, você faz a barragem e tudo mais. Mas o ponto que ele queria chegar é que qualquer coisa que a gente faça, a gente vai causar um impacto gigantesco, né? Não dá para viver sem impacto. Não dá para viver sem impacto. Só que uma usina hidrelétrica ainda vai causar menos impacto do que você ficar queimando combustível. Porque usina termoelétrica igual nos Estados Unidos. Para gerar energia. Sabe o que eu lembrei agora, velho? Eu vi um vídeo outro dia, não sei nem se é real, né, gente? Hoje em dia tá difícil de saber. Mas um mini reator, que fizeram tipo um mini reator nuclear, e daí a ideia dos caras é fazer tipo cada casa com um mini reatorzinho que alimentaria a casa. Pô. Seria uma solução. Eu lembro também quando a gente trabalhou na exposição do Einstein, eles mostravam, se a gente conseguisse extrair toda a energia de uma moeda, você teria energia elétrica suficiente para abastecer sua casa por 100 anos. Por causa da composição atômica. Exato, mas a gente não consegue acessar essa energia. Ainda, mas... Então, o que eu acho? Bota em casa, daí o nego vai abrir, vai passar na cara. Mas por isso que eu acho. Mas é uma questão de, tipo, inovação. Ciência, tecnologia. Para mim, a solução dos problemas do mundo tá na inovação científica. Sim. E o Brasil precisa urgentemente parar de ser um país que exporta commodities para passar a ser um país que produz tecnologia, que produz conhecimento. Sim. Porque o que acontece é que os nossos cientistas acabam saindo do Brasil e vão dar, tipo... O Brasil... Porque não vale a pena. É a fuga de cérebros. A fuga de cérebro. Fala, né? Porque aqui no Brasil a gente tem recursos naturais que permitem o exercício de uma potência absurda e a gente não aproveita. A gente ainda tá no extrativismo. Mas vocês têm esperança? Tipo, no Brasil... Olha, nós dois somos esperançosos. Porque a gente Porque trabalha... se não tivesse também esperança, não tava fazendo educação na internet. Exatamente. A gente trabalha com educação, né? Sempre trabalhamos com isso, além da pesquisa. Então, se a gente não acreditasse, a gente não falaria nada. Então, assim como a gente precisa da tecnologia, da ciência, a gente precisa da consciência também. É difícil ser sustentável. Às vezes até custa caro ser sustentável, né? Para você fazer algumas substituições de produtos mais sustentáveis. Mas existem coisas que todo mundo poderia fazer, né? Reduzir algumas coisas. É o que eu falei. Será que você precisa sempre de um canudinho? Mas o que é muito frustrante é assim, ó. Vou tomar banhos mais rápidos. Aí a Taylor Swift... Ela faz voos com o jato dela. Ela é a detentora dos recordes de voos mais curtos que tem. Ela chega a ter voos de 1 minuto e 30 segundos. Absurdo. Pois é. Eu posso tomar a minha vida... Nós, todo mundo aqui, podemos nem tomar mais banho. Não vai garantir. Não vai garantir um voo dela. E é dá um muita argumento raiva, pô. válido. Mas... Eu vou ter um jatinho ainda, mas porra. E se ninguém tomasse nenhuma medida? Porque a partir do momento que mais pessoas começam a despertar e tomar medidas, essas pessoas, elas vão optar por escolher produtos de empresas que são mais amigáveis ao meio ambiente.
vão votar em candidatos que tenham o meio ambiente como pauta verdadeira e não só da boca para fora. Então, o despertar da consciência não é só você fazer pequenas ações, mas é você, em conjunto com outras pessoas, conseguir mudar ali um padrão. Por exemplo, por que hoje em dia muitas empresas estão começando a ter atitudes mais sustentáveis? Deixando de ter menos lixo, fazendo uma coisa ou outra. Porque as pessoas estão cobrando. Porque as pessoas estão cobrando. Não é porque as empresas Não é são porque elas boazinhas. querem. Não é porque elas se preocupam com o meio ambiente. As pessoas são egoístas. Elas se preocupam com o próprio Sim. umbigo. E eu acho que tem uma pressão muito grande vindo também de gerações mais novas. Porque as gerações mais velhas não vão sofrer as consequências. Daqui a pouco, sim, já foi a sua vez, né? Agora, as gerações mais novas, quem tem hoje 20 e poucos anos, menos de 20 anos, vai sofrer todas as consequências ambientais. Exatamente. Então, essas gerações que são os consumidores do futuro, é essa pressão que eles colocam que fazem os grandes jogadores tomar as mudanças. Isso vale para a empresa, isso vale para a política, isso vale para tudo. Então, a gente tem um poder individual muito pouco, muito pequeno. Mas coletivo. Mas o nosso poder coletivo é muito grande. Sim. Então, conforme as pessoas se preocuparem mais com isso... E eu gosto de pensar no longo prazo também. Cara, quando a gente era pequeno e estudava na escola, o que a gente discutia de sustentabilidade, de meio ambiente? O máximo que eu lembro é de gás CFC, que estava na conta do buraco de ozônio. da camada de Sim, ozônio. a Buraco na Austrália camada de ozônio. derretendo. Exato. E deu certo. Realmente, as coisas que emitiam gás CFC pararam e tem estudos mostrando que o buraco parou de crescer. Eu não sei se ele já tá recuperando. Não, ou não, porque eu trouxe uma especialista aqui e tal, ela falou que tá bala já. Olha só. Maravilha. E regenerou e tal. Em pouco tempo. Quer ver um outro comparativo? Pandemia. Uhum. Na época da pandemia, depois de alguns meses, né, de confinamento, eu não sei se você acompanhou as notícias, mas vários animais começaram a se aproximar de cidades e a tomar seu espaço. Invadir, entre aspas. Então, por exemplo, lá em Veneza, nos canais de Veneza, teve golfinho. Golfinho, eu vi isso O aí, pessoal velho. filmando bichos, né, Porque andando na o pessoal cidade. parou de Porque o ser humano parou de encher o saco. Parou de encher o saco. existir. A vida voltou. A vida voltou. O que acontece nesses filmes de apocalipse zumbi ou outros tipos de apocalipse? Começa a morrer pessoas, tal, a floresta vai avançando, os bichos vão avançando, né? Isso apareceu em The Last of Us, não sei se você... Eu Sou a Lenda também. Eu Sou a Exato, Lenda. exato. Porque é isso que acontece. A vida dá um jeito. É a frase lá de a vida encontra um meio, né? A frase de Jurassic Park. E que é um exemplo muito doido, onde existe natureza se recuperando, Chernobyl. Perfeito. Tá rolando uma natureza lá. Existe grupos que deixaram de existir na Ucrânia por muito tempo, voltando a aparecer em Chernobyl, onde você tem um nível de radiação Absurdo. absurdo. Isso chega a ser tão lá um em pouco cima. perigoso, né? Porque basicamente o acidente nuclear foi menos perigoso para a natureza do que a presença humana. Sim. Um outro local que também tem ali uma natureza se recuperando é a região do atol de Bikini, que é onde foram feitas no meio do Pacífico, acho, né? Onde foi feito o teste da... Onde foi os testes das bombas nucleares. E aí, como tem uma radiação perigosa para seres humanos, é proibido se aproximar de lá. O que aconteceu com os animais? Voltaram a florescer. Mesmo tendo que se adaptar, muitos deles morreram por conta da radiação. Então, no momento que acontece, é horrível. Mas eles estão, pouco a pouco, se adaptando à nova radiação. Sim. E, assim, não tem ser humano caçando, pescando, desmatando. Até passeando lá, fazendo Até barulho. passeando, fazendo A barulho. região ali de Chernobyl virou Recupera. um lugar incrível, assim. Se você entra na internet, tem site das câmeras, né, de monitoramento. Você vê urso pardo, que não tinha na região. Você vê décadas. Assim. lince, vários bichos, Caraca. assim, que não tinha lá. E eles estão ali se reproduzindo e tal. Que merda. A né? vida encontra É. um meio. Mas será que a gente encontra um meio pra gente? A gente tá vivo. E não é só... Até quando? Até Exato. quando? Né? E não é sobreviver, a gente tá falando pra salvar o urso panda porque ele é bonitinho, é pra garantir a nossa própria existência. Sim. É porque a gente precisa garantir. A gente tá pensando em exploração espacial, mas a realidade é que vai demorar muito tempo pra gente colonizar efetivamente os planetas. Sim. E Não também
pra ser agradável estar em outro planeta. Exato. Né? Pô, a Terra é mó bonitinha aos nossos olhos. Exato. E a gente tá todo adaptado pra cá. Vai demorar muito pra você... Vocês chegaram a ver as cidades do Oriente Médio, ali, Egito e tal, que os caras, tipo, acabaram com as árvores. Tipo, zero. Tá morrendo gente de calor. Sim. Os caras botaram umas árvores de plástico que parecem um plug anal, aquela porra lá. Cara, tipo assim... Que maluquice! Cara, Surreal, eu não né? sei nem... Pois é. Complicado. Eu queria que vocês deixassem um recado para as pessoas que estão acompanhando e talvez pegaram um pouco do gosto dessa revolta aqui no final do episódio, pô. Nos deem esperança. Sim, primeiro, assim, busquem, né, conhecer a natureza, o mundo, né? O mundo é tão incrível, né? Às vezes a gente fica muito numa bolha, né? A gente não... Até a internet mesmo, o algoritmo vai sempre jogando coisas pra gente de acordo com aquilo que a gente pensa, né? A gente não consegue também sair um pouco fora. E em relação à sustentabilidade, a sustentabilidade pra mim, né, pra gente, ela é um caminho sem volta. Quando você começa a pensar e refletir, é natural que você vai mudando algumas coisas aos poucos. Nós não somos pessoas radicais, né? Porque tem gente também que defende essa linha mais ambiental de sustentabilidade e fala, não, você tem que parar de usar isso aqui agora, né? Não pode. Tem que parar de comer isso aqui imediatamente. Para de comer isso, para de usar isso. A gente não segue nessa linha, a gente segue na seguinte linha. Hoje, o que você consegue fazer para ser mais sustentável? Hoje, você consegue substituir um produto que é de plástico por um outro que é de um outro material? Sei lá, uma haste, né, de cotonete. Tem de papelão, por exemplo. Você consegue substituir uma que ao invés de plástico tem papelão? Você consegue, uma vez por semana, andar de transporte público ao invés de andar de carro? Você consegue, ao invés de comprar um monte de garrafinha plástica, comprar uma garrafa boa, né, ali, que você não vai ficar trocando e você usa, né, bebedouro para encher sua garrafinha quando você sai. Cada dia que passa, né, se cada dia você conseguir fazer uma coisa diferente, isso pode fazer diferença, sabe? Hoje, você pode ir ao supermercado e ao invés de pegar um monte de sacolinha, você pegar aquela sacola retornável e guardar suas compras na sacola retornável. Uhum. Eu normalmente, eu ando de moto, né, a maior parte do tempo eu vou de mochila no mercado. Pô. Então, é muito mais fácil. Prático, até pra chegar em casa, tirar as coisas. Então, isso é o que você consegue fazer hoje. De repente, amanhã você consegue, além disso, fazer mais uma outra coisa. Então, é a dica que a gente dá, assim, tipo, só por hoje. Só por hoje, o que eu consigo fazer, né, de melhor? Beleza, será que amanhã, será que o mês que vem, será que o ano que vem eu consigo mudar mais uma coisa? E para dar também um grau de esperança, né? Porque existe um outro problema, principalmente entre os mais jovens, geração Z, geração alfa, que a gente chama de eco-ansiedade. Que é essa sensação de que nada do que eu possa fazer vai dar certo, então o mundo vai acabar, então já era. Só que, mais uma vez, eu, por ter esse background na paleontologia, vamos estudar a história da vida. O mundo já teve situações muito piores do que hoje em dia. Quando eu comparo a pior extinção em massa da história com hoje, eu estou comparando a tendência de aumento. A gente está numa tendência de aumento mais rápido do que estava naquela época. Uhum. Mas a gente ainda está longe de ter 2.500 partículas por milhão de carbono. Uhum. Então, a gente não precisa esperar chegar em 2.500 para fazer alguma coisa. Mas dá tempo de mudar. Uhum. A gente consegue, com esses esforços, com ciência, com tecnologia, reverter esse quadro. Não adianta, porque se você simplesmente abandona o jogo, o mundo vai acabar de qualquer jeito. É como se a gente estivesse num caminhão pesado, descendo uma ladeira. Ele está ganhando velocidade. Então, ou você pisa no freio, ou vai chegar um momento, efetivamente, que não vai dar mais. Você pode pisar no freio, botar a primeira marcha, tal, que não vai dar mais para frear. A gente está no momento que vamos fazer uma redução. Vamos pisar no freio, vamos fazer isso e vamos ver qual que é a tendência. É difícil quando grandes governantes não estão nem aí para isso e começam a sair dos avanços que já foram feitos, mas é uma tendência que dá para ser feita. A gente consegue fazer. Perfeito. Então, perfeito. Dá tempo. Deixaram um pouco de esperança. Tempo. Não, a gente é esperançoso. Até porque a gente ir pela linha do catastrofismo, às vezes não ajuda. Às vezes vai causar eco-ansiedade e é o pensamento que o Bruno falou.
tá tudo ferrado mesmo, então As pessoas vão jogar a toalha. não vou fazer nada, só aguardar a minha Já morte. que a Taylor Swift... Não Por quer ter exemplo. filhos. Se você conversa com pessoas mais jovens, né? Muita gente fala, não, pra que eu vou querer ter filho num mundo como esse que tá acabando? Sim, Né? Então, por isso que a gente realmente não vai pela linha do catastrofismo, né? perfeito. Pessoal, queria agradecer demais vocês terem vindo aqui trocar essa ideia. Foi muito massa. Vocês trouxeram muita coisa irada. E eu acho que ainda conseguiram deixar uma... Além de trazer o conhecimento muito bem, acho que vocês conseguiram deixar uma mensagem muito boa, muito importante também pra galera se preocupar. Pra quem quer acompanhar o trabalho de vocês, aonde vocês produzem conteúdo, como é que faz pra encontrar, o que vocês oferecem. A gente tá em 3 redes sociais principais, mas a nossa mais forte é o YouTube. Tá. Então, procurando como Zoomundo, Z-O-O Mundo, você acha a gente no YouTube, no Instagram e no TikTok. A gente produz conteúdo nas 3. Se vocês quiserem saber sobre animais do passado, do presente, das profundezas, conservação, a gente fala de tudo isso lá no Zoomundo. Pô, perfeito. Obrigado demais por vocês terem Obrigada vindo pelo aqui. Foi muito convite, é legal. uma honra pra Papo gente. Com vocês, até uma próxima aí, pô. A gente marca Com uma próxima. Chamar o certeza. Beto também. Nossa, fazer Já pensou? adoraria. sarau biológico. Nossa, ia ser a gente maravilhoso. adoraria. Perfeito, pô. Obrigado. Vamos dar um brindezinho aqui com água, né? Coisa Com boa. água. Isso aí. Fonte da vida. A fonte da vida. Tudo bem. Obrigado. Obrigada.